Boa noite, querido internauta. Mais uma noite aqui nessa segunda-feira para falar com você de um tema tão importante hoje, né? Muito obrigado aí pela audiência. Estamos aqui no nosso podcast Gestores em Ação. E para começar, como sempre, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, a Gráfica São José de Itamonte, transformando sonhos em impressões, a B3 Mídia, aí no mundo digital, levando o que há de melhor para o crescimento de todas as empresas. Guaranita, Guaraná Cibal, produto sem igual. Experimente você também o Guaraná Cibal, maravilhoso. ASD Soluções em Energia Solar, é onde você leva a economia aí na conta de luz, gerando um grande impacto para o seu negócio e para a sua vida pessoal, onde nós transformamos despesas em lucros. Um abraço aí a todos que estão, nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado por estar conosco aí, nos ajudando. Fred, e hoje nós temos alguém muito especial aqui. Quem será? Boa noite, Adilson. Eu reforço o agradecimento aos patrocinadores, que é quem faz tudo isso acontecer, né? Obrigado pela confiança no quadro, pela confiança nos estúdios e tá na rede. Hoje é o convidado especial, né, Adilson? Especialíssimo. E fala do currículo dele para nós, porque pelo jeito tá pesado isso. É brabo. Eu tava me preparando aqui. O homem transforma vidas, transforma pessoas. Vida. Quem será? Tchan, tchan, tchan. Treinador comportamental, treinador de liderança, atleta, pai do Joque e da Alice, é o coach do Ita na Rede. Gustavo Pires, boa noite, Gu, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Boa noite. É um projeto que eu vi ele nascendo numa mesa de café e estou muito feliz por fazer parte desse momento. Vamos falar disso, hein? Bora lá. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. É honroso estar aqui desse lado, sendo entrevistado por hoje, para falar desse tema tão importante que é a liderança. Tá? Então eu estou muito satisfeito e bora lá, bora desenrolar esses papos, esse assunto que tem muito pano para manga, né, Adilson? Com certeza. Liderança hoje é algo fundamental. Exato. Tanto na nossa vida pessoal como na empresa. Hoje, Fred, quem não tem liderança não tem nada, né? Exatamente. Hoje, cada vez mais nós precisamos aprender a lidar com pessoas. Exato. E sai na frente hoje quem realmente sabe liderar. E para iniciar, eu queria que você definisse para nós, faça uma definição do que é liderança. Eu, Gustavo, como o Fred falou, eu sou muito ligado a pessoas e eu trago muito forte esse tema da liderança. Inspira e motiva pessoas para a execução de processos, para alcance de resultados. E vou um pouco além, porque o inspira não é só no trabalho, é na vida. Então o líder, a partir do momento que o empresário, o empreendedor entender que o líder não é somente para dentro da sua organização, e sim para a vida, tudo se transforma. Porque o que o liderado é lá fora, você pode ter certeza que ele vai ser aqui dentro. Então nós temos que inspirar para a vida, não só para o processo, para o resultado. Isso que você está falando é muito legal, né, Gu? Quando a gente fala de treinamento, de liderança comportamental, a gente pensa sempre muito na parte profissional, né? Sim. De entregar um resultado melhor, com mais excelência. Mas, na verdade, isso reflete muito até na vida pessoal nossa, né? Eu vi você postando esses dias atrás que não existe um CNPJ forte se o CPF for fraco, né? Exato. Então, assim, a gente começa a liderar até dentro de casa. Então, às vezes, a gente deixa se ludibriar por isso. E, na verdade, a liderança, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente pensa até, né? Uhum. E pensa comigo, como que eu vou liderar pessoas se eu não lidero nem a mim mesmo? Nem a minha vida eu consigo liderar. Como é que eu vou me liderar pessoas? Eu posso iludir, né? Eu estou me iludindo. Então, por isso eu gosto muito dessa frase até. Do CPF tem que estar forte para o CNPJ acontecer. E uma das coisas muito importantes numa liderança que eu percebo é a humildade, né, Gustavo? Existe o chefe, é aquele que manda e todo mundo treme na base quando o chefe está falando. Essa liderança já funcionou, né, seu Adilson? Ela já funcionou um dia, né? Hoje ela já. Na sua visão, ela funciona ainda? A chefia? Longe? Longe. De jeito nenhum. Não tem mais. Essa joga contra, né? Hoje, onde existe chefia, a gente sabe que existe ainda, né? Infelizmente, tem lugares, tem instituições que existem. E você pode ter certeza que o clima organizacional é horrível. As pessoas não se entregam, o turnover, né, das empresas estão altos,
o próprio endomarketing não é feito, lá fora a empresa é mal falada, eu não consigo mão de obra, enfim, é uma cascata de problemas. E aí fala que o funcionário, que não existe funcionário, não existe gente boa para trabalhar. Eu vejo empresa hoje com os melhores funcionários aí, não tem problema nenhum de turnover. A liderança que não está preparada para ouvir, né, Gu? O entorno, sentir o que está acontecendo, a gente vê que é uma liderança fadada ao fracasso, né? Total. Porque hoje, que nem o Adilson falou, a humildade. Não só na liderança, mas na vida, né? Nós, a todo momento, estamos aprendendo. Nós estamos numa roda aqui. Eu sei sobre liderança, o Adilson sabe sobre liderança, você sabe sobre liderança. Mas nós estamos aqui na humildade, entendendo e aprendendo. E a gente aprende uns com os outros, né? Muito. Então eu não posso chegar numa roda, num grupo de liderados e me impor, né? Porque às vezes ali dentro tem tanta pérola, tanta coisa, tanto diamante escondido. Se eu não parar para ouvir, você entende? Exatamente. E é uma linha muito fina, né? Assim, a gente tá falando sobre ouvir, sobre... e sem perder a autoridade também, a autonomia, né? Então queira ou não, é uma corda bamba, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a mão, né? Sim. E eu acho legal que hoje a gente tem muito treinamento, né? Que antes o pessoal falava, um líder não... você nasce líder, né? Eu até concordo nesse sentido, que a gente vê que alguns já têm já tem uma tendência a liderar, né? Mas hoje a gente vê que tem muitos treinamentos voltados para você desenvolver um líder, né? E é interessante esse ponto, Fred, que até no treinamento que eu fechei ontem, eu até dei um adendo para uma aluna falando sobre isso, que hoje nós temos a carreira Y, né? Então a gente pensa que a pessoa, por mais que ela conheça o processo, ela saiba tudo, ela está crescendo dentro da empresa, chega um momento que ela está lá no top, ela não dali é para diretoria, exemplo. Mas ela não tem tino com pessoas, você entende? Então, é muito mais fácil deixar na carreira Y, lá na parte de processo, na parte de exemplo, na parte técnica, do que na parte de gestão. Então, é a humildade de entender isso também. Eu tenho domínio do conhecimento do processo, mas eu não gosto de lidar com pessoas. lidar com pessoas. Então, na parte do treinamento de liderança, na mentoria de liderança, a gente consegue identificar muito isso. As pessoas que dominam o processo, mas não gostam de pessoas. Então, não vai ser um líder... E é uma arte, né? Muito. Porque, assim, são formas diferentes que você vai ter numa equipe, né? Se você puxar a orelha, o cara não funciona. O outro, se você não puxar, ele não funciona, né? Então, é tato, é o que você falou. A gente vai desenvolvendo, mas também a gente vai desenvolvendo nos treinamentos, mas no dia a dia também você tem que ir, né? Trabalhando essas ferramentas, né? Sim. E é entender a particularidade de cada liderado, né? Porque hoje, infelizmente, né, ninguém é igual, nós não somos robôs, então a gente tem que entender a particularidade de cada um, como abordar cada um e como abordar o todo, né? Isso é muito importante. Para tirar o melhor de todo mundo do grupo, né? E eu até falo que a liderança ela tem que liderar pessoas, gerir pessoas, cuidar de pessoas para que pessoas façam o resultado acontecer. Obviamente eu tenho que entender o processo, para eu não ser vendido, mas eu tenho que liderar pessoas. A minha agenda tem que estar voltada para as pessoas. O processo faz parte também, mas as pessoas têm que estar lá. Porque as pessoas que vão trazer resultado. O líder existe para influenciar as pessoas. Entendeu? Né? É isso. E na sua visão aí, qual a principal qualidade que um líder deve ter hoje? Você falou uma já, que é a humildade. É uma qualidade, para mim é a premissa. É como se fosse o alicerce. É a base, né? É a base. E uma outra, trazendo a humildade junto à escutativa. Que hoje em dia, no mundo de celular, como que eu posso simplificar a escutativa para vocês? Vamos supor, vocês estão conversando comigo aqui, num bate-papo normal, e eu tô aqui no meu mundo virtual, aqui em WhatsApp. Nossa, eu peco muito nisso, cara. E você tá falando comigo, você, meu liderado, tá me trazendo problema para eu resolver. Aí você tá... E eu tô aqui. Cara, E depois não sabe do que se eu não trata. tô praticando escutativa. A escutativa é o quê? Você chegou, pode falar, Fred, vamos lá. Ou... Fred, agora eu não consigo, eu tô resolvendo um probleminha aqui. Daqui 5 minutos a gente conversa. Beleza? Aí, daqui 5 minutos eu vou te chamar. Aí nós vamos ter a escutativa. Ou seja, eu vou estar com você, olhando nos seus olhos, entendendo o real problema. Isso além, não só pessoal. Vamos dizer uma escutativa no WhatsApp. Um pequeno modelo. Chega um liderado seu, eu te manda um áudio de 3 minutos com baita de um problema. E era aquele liderado que fala assim, sabe, meio mole. Que você, putz, grilo, meu tempo é curto. Aí você vai lá no 2, porque não tem 2,5. Aí você entendeu o que você entendeu, você vai dar a resposta que você der. Ou seja, você também não praticou a escutativa, você não se dedicou àquilo ali. E o mais interessante, né, que a gente pergunta para as pessoas, mas quantas vezes você colocou no modo 2 para entender?
Coloquei umas 3 Se tivesse vezes. colocado normal, Gente, uma pelo amor de Deus. tinha rolado. Olha o tempo que a gente acha que ganha, né? E não ganha. Ô, Gu, mas a gente deu um passinho pra frente, eu queria voltar um passo. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória para você, porque a gente já tá falando de escutativa, de ferramentas, né, de experiências. Eu queria que você contasse pra gente a sua trajetória, né, com a liderança, né? Porque você não começou liderando dentro de uma empresa. Eu queria que você me contasse a sua trajetória para você chegar até hoje, onde você se tornou um treinador, né? Um mentor. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua história, dessa sua caminhada. Eu vou mais além. Além da trajetória, eu queria que você falasse para nós qual foi o seu maior desafio dentro desse universo da liderança. Boa. Então, bora lá. Preparados? Sentados? Vamos lá. Tem Até história eu tô pra curioso contar. agora, hein? Bom, Vambora. tudo começou em 2005, a minha trajetória profissional. Com 18 anos, né? Que eu entrei dentro de uma empresa lá em Pindamonhangaba. E fui contratado, meu primeiro emprego, eu fui como auxiliar de almoxarifado. E eu entrei para aprender, não conhecia nada, estava me formando em administração ainda e tal. Aí, meses depois, o almoxarife, que era o chefe do almoxarifado, pediu conta. E como eu tinha total conhecimento do processo, eu fui para almoxarife. E ali começou a história da liderança, porque antigamente era só nós dois. Aí eu entrei e falei, eu preciso mexer nesse trem Não passa aqui. à frente. Mas vamos voltar só mais um minutinho. Antes de começar a trabalhar na escola, nos esportes, na sua vida, você já tinha esse perfil de líder ou não? Vou te dizer que não, viu? Não? Não. Eu sempre fui um cara muito... Sempre gostei de esporte, a prática do esporte. E como eu falei até num momento pra você, sempre foi Esporte, escola, de competição, né? Eu sempre tive esporte de competição na minha frente pra eu realmente, sabe, me desafiar a ser melhor que eu, principalmente. Então, mas a parte de liderança em escola, na faculdade começou, vamos Entendi. dizer, nessa parte de grêmio estudantil, Ah, tá. sabe? Ali começou um pouco a minha aflorar a liderança. Aí quando eu entrei na indústria, aí Aí o cara saiu e caiu a responsabilidade do seu colo. caiu pra mim. Aí eu comecei a formar equipe, sabe? Então foi um jogo de encaixe ali. Deu certo, não deu, fazer turno, coisa que não existia. E lá, eu vou contar um pouco, bem rapidamente, das situações e dos desafios que o Claudius pediu. Eu sofri, cara, muita retaliação nessa empresa. Por tanta mudança que eu vinha fazendo, mas mudança pro lado positivo da empresa. Incomodava. Quem já tava ali há acomodado anos, ali, fazendo... sabe? Cara, teve um caso, eu vou contar só um pra vocês, que eu cheguei pra trabalhar um dia, o cabo do meu computador tava cortado Uau! em cima da minha mesa, numa folha com um bilhete. Quando o diabo não vem, ele manda o secretário, né? Cara, usa a alguém. hora que eu peguei aquilo ali, qual que foi a minha reação? Fui até o gerente, tá aqui, ó. Resolve pra mim, por favor. E voltei pra trabalhar. Você entende? Foi uma vez só. Então ali, depois daquilo ali, foi só piorando os testes, né, da liderança. Aí eu vi que, tô no caminho. Tô trazendo resultado pra empresa. Aí dali, eu saí pra empreender. Montei um comércio pra mim, só que acabou que não deu certo. Voltei pra indústria. Uma indústria alemã, lá em Pindamonhangaba também, a qual toda a gestão era alemã. Então lá eu consegui aflorar um pouco a segunda língua, enfim, toda a parte de cultura alemã. E lá também a frente de liderança. Sempre a liderança. Até que a empresa foi embora do Brasil na crise de 2015 e eu acabei saindo dela. Numa pausa pequena ali, que a minha filha nasceu, a Alice, eu fiquei um tempo até com ela, os 9 meses de vida dela, os 9 primeiros meses, eu que estava com ela a todo momento. A mãe dela trabalhava. E fui para uma outra empresa, assumi um cargo inferior ao qual eu estava na empresa, ou seja, a humildade aí. Deu um Entendeu? passo atrás pra Eu poder... poderia falar, não, mas não, eu vou. E foi uma coisa muito legal, que eu entrei, meses depois já assumi uma liderança na parte toda a parte de planejamento da empresa. Toda a parte de pensamento, de estratégia da empresa. E lá durou um ano e meio, mais ou menos. Até que e lá também à frente de liderança, mexendo com equipes, pessoas antigas, sabe? Também com muitos conflitos, muitas ameaças, muitos recadinhos, muito WhatsApp ameaçador, sabe? E eu sempre mantenho a minha postura, sabe? Cara, eu tô certo. E se eu não tô certo, eu vou dialogar e vou abaixar a guarda se eu estiver errado, sabe? Tinha toda essa... Você não tem problema em assumir que tem... Que eu tô errado? E Não. voltar e tomar Não. um outro rumo. E quando eu saí dessa empresa, eu ia embora. Eu fui embora para Santa Catarina.
E eu resolvi doar, deixar de estar com a minha família por um mês, para doar para eles um mês de treinamento com uma pessoa que eu indiquei para ficar no meu lugar. Doando, ensinando, fazendo tudo que eu podia. No entanto, quando eu saí da empresa, eu fiquei, se eu não me engano, 3, 4 dias em casa e já fui embora. Ou seja, não fiquei com a família o tempo que eu poderia. E uma coisa que marcou muito, que estou nessa transição, no penúltimo dia que eu estava para sair, o dono da empresa, o diretor lá, minha sala era de frente com a dele, ele me deu um grito. E ele falou, Gustavo, vem aqui. Eu falei, meu Deus, eu já estou ajudando o cara e o cara vai me pegar. Aí eu cheguei lá e falou, o que você fez aqui? Que absurdo é isso que você fez nessa negociação, tal. Negociação de papel. E eu falei, vamos ligar pro fornecedor agora, em viva voz, para ver qual que foi a melhor estratégia? Vamos. Ligou pro cara, viva voz na minha frente. Falando, eu tô aqui com o Gustavo. O cara falou exatamente a negociação que eu tinha feito e o porquê da negociação, que era a melhor possível para aquele momento para ele. Ele desligou o telefone e ficou quieto. Não teve humildade. Não conseguiu reconhecer. Eu falei, mais alguma coisa? Não, só obrigado. Sabe? Foi a última deixa comigo para ele, que eu falei, cara, olha só, eu fiz o meu melhor, dei um mês da minha vida para ele e recebo isso. Mas eu saí de portas abertas, saí muito feliz de onde eu saí. Então, mais um desafio. Aí eu fui para Santa Catarina, romper, sair de casa, sair da cidade, para gerenciar uma empresa de alumínio, estudante de alumínio. Uma empresa de cultura alemã também. Então ali para mim começou todo aquele choque de cultura. Porque sempre eu estava por perto de casa, né? Vale do Paraíba, conhecendo toda a cultura de como acontece. Aí quando eu fui pro sul, Santa Catarina, cultura alemã, ali o bicho pegou. Ali realmente eu vi o que é a dificuldade da liderança. Porque lá o turnover era absurdo. As pessoas trocavam de emprego por causa de R$30. Sabe? Vendia-se uma imagem na entrevista, currículo, histórico. Chegava na hora. Cara, trabalhava 2, 3 dias, sumia 2, 3 dias, aparecia depois de novo, sabe? E o alemão é aquele cara que cobra, sabe? Então, como que eu tinha que fazer? Como que eu tinha que gerir? Eu sou o líder, eu tenho que estar à frente. Pra você ter uma noção, outra dificuldade que eu passei lá em Santa Catarina, que me amadureceu bastante, que a gente vai falar sobre resiliência. Não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. E eu tinha que gerenciar aquela mão de obra. E eu era obrigado, entre aspas, a entrar na empresa às 6 horas da manhã, 10 para 6, para ver quem estava chegando no horário ou não. Sabe? Era uma imposição da diretoria. E eu saí da empresa 10 horas da noite, quando a gente fechava um forno, e esse forno trabalhava por 4 horas, ou seja, ele ia desligar 2 horas da manhã, e quem que ia lá abrir o forno? Se não abrisse, você perdia tudo que estava lá dentro. Não tinha mão de obra. Quem ia? Gustavo. Trocava a lâmpada, varria, fazia o que tinha que... E no outro dia tinha que estar lá cedo para fazer a programação, para cobrar resultado e as coisas iam acontecendo, sabe? Então, o Gustavo era o processo da empresa, então. A dificuldade lá no intuito de liderança, cara, para mim foi uma escola, sabe? Aí veio a greve dos caminhoneiros, em 2018, né? Que a empresa caiu muito o faturamento, aí eu falei, cara, acho que é hora de eu voltar para São Paulo. Valeu o aprendizado muito. E era empresa do quê, Gu? Extrusão de alumínio. Tudo que você vê em guarda-roupa que tem alumínio, nós fazíamos lá. Produziam. Aí voltei para São Paulo para empreender. Montei um delivery de hortifruti. Liderei aí por uns 6 meses, consegui tocar. Até que a Val Group, a empresa multinacional hoje, me chamou para vir para Minas. Eu aceitei o convite. E aqui foi outro desafio de liderança. Para entrar. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui contratado para ser coordenador de planejamento. Aí quando fui assinar minha carteira, estava na lista. Olha a humildade de novo, Adilson. Eu poderia falar, não, eu quero coordenador, não vou baixar minha carteira. Pô, todo o meu histórico, eu tenho, sei lá, 15 anos de liderança, de coordenação, agora eu vou virar analista. Mas eu perguntei para eles por quê. Eles me explicaram por quê. Porque tinha uma pessoa lá no setor que era muito velha de setor e tá tudo na cabeça da pessoa, não tinha nada de papel, não tinha nenhum procedimento. Aí eu quero que você entre e faça acontecer. Então você aceita isso? Por 2 anos? Eu falei, aceito. Baixei minha carteira, humildade, comecei a trabalhar como analista sendo coordenador. Ou seja, eu tinha que fazer papel de coordenador sem que o cara percebesse que eu era coordenador dele. Aí como que eu fiz? Compartilhava tudo. Todas as ideias que eu tinha para melhorar o setor. O que você acha? Dá sua opinião. Será que vai seguir? E o cara entrando na ideia, e eu tirando tudo o que eu precisava dele.
e pondo no papel. Você trouxe ele pro seu lado. Sim, total. Hoje é um grande amigo. Então, eu criei o procedimento, criei fluxo, criei tudo do setor. Ficou tudo pronto. Aí, quando estava tudo pronto, aí nós viramos a chave. No entanto, quando nós fomos virar a chave, ele falou assim, eu já sabia que o Gustavo ia ser coordenador. Pela postura dele. Mas para mim foi algo assim... Você não se impôs, né? Você conquistou Conquistei. aquilo a ponto do cara falar, tava na cara que isso ia acontecer. Porque né? se fosse uma imposição lá no início, ele poderia travar e, cara, não vai ser nada aqui. O cara fica na defensiva e... O verdadeiro papel do líder é influenciar e não... E motivar. E motivar a equipe e não impor, né? Esse Aí é o ali, segredo. na Val Group, eu consegui construir uma equipe muito boa, mas muito boa, cara. Foi a última equipe que eu... Foi a minha última experiência em indústria. Nos últimos 4 anos que eu trabalhei lá, que pra mim foi uma experiência assim... Foi criado realmente uma família, sabe? Hoje eu sinto muita saudade deles, a gente se fala pouco. Mas ali eu deixei um grande legado, uma grande equipe que foi formada. Tanto com pessoas que nem você falou, né? Pessoas mais fechadas, pessoas mais alegres, pessoas que guardam rancor. Enfim, a gente conseguiu trazer com N ferramentas como a gente pode transformar essas pessoas. E nesse processo que você falou, você vai criando uma resiliência também, né, Gu? Porque não são só dias de glória, né? Vai ter os dias que você vai tentar falar com o cara não aceita, você tem que achar um outro caminho. Então, no meio desse processo, você também ainda vai trabalhando a resiliência de você falar, pô, não vou desistir, né? Não. Achar um outro caminho, uma outra forma de falar, né? Exatamente. Então, os processos, mesmo quando são duros, eles ensinam muito, né? Às vezes você tem que brincar pra pessoa se soltar um pouco. Na brincadeira, você, entra com alguma coisa, sabe? São pequenos gatilhos ali que você vai entendendo, interpretando a pessoa. Conectar-se à pessoa, né? Pra você realmente colher o que você precisa, sabe? E eu sou um cara que eu tenho a liderança comigo como paterna, sabe? Vamos junto. Vem cá, pega na sua mão, vamos fazer. Eu sei o processo, mas o que nós podemos fazer pra melhorar? Como que eu posso te cobrar? Vamos junto. Vamos tomar bordoada de outro gestor? Vamos junto. Entende? Uma coisa que eu passei muito também na Naval Group, que eu gosto muito de falar sobre retrovisor e para-brisa. Quando chega uma demanda para mim, no meu setor, para olhar para o retrovisor, você acha que eu vou dar todo o gás para minha equipe, que está motivada, incentivada a fazer acontecer? Você acha que eu vou pedir para eles olhar para trás? Cara, continua olhando para frente. Toca o barco aí para frente, que deixa que eu aqui seguro a bronca de olhar para trás. Que eu vou lá responder, que eu vou lá tomar uma bordoada, eu tô aqui para defender a gente. Entende? Então isso aí foi uma resiliência absurda. Deus já chama a responsabilidade pra você. E o de respeito certa que forma, você você ganha. até protege o cara e o cara, Então, né, você ganha o respeito do entendeu? liderado, né? Como eu gosto muito de analogia, já vai uma, né? É como se fosse uma locomotiva. Você, como líder, está sempre à frente, mas tem momento que você tem que ir lá para trás e Vai empurrar? Exatamente. empurrar a máquina para frente e levar toda a carga. É isso que você falou. Você assume as broncas, que o verdadeiro líder é aquele que assume para si as responsabilidades e as broncas. E não seriam broncas, seriam desafios. E deixa o processo andar, acreditando nas pessoas. Verdade. Agora, E só para completar isso que você falou, Edilson, é muito importante. Toda bronca, vamos dizer assim, essa palavra que a gente usou, que a gente às vezes toma de um cargo acima, enfim. Nós, líderes, nunca levar o mesmo peso para os liderados. Eu ia te perguntar, Filtrar. eu ia te perguntar que você falou sobre a sua liderança, de ser paternidade, né, de você estar próxima do seu liderado. A questão dos feedbacks, né? Como que você trabalha esse feedback? Porque é o que você falou, às vezes você vai da liderança que acima de você vai vir uma paulada, você absorve e de alguma forma você tem que trabalhar o feedback também com o seu liderado, pra você falar se está na direção certa, se não está, né? Eu queria entender como que você trabalha esse seu feedback com os seus liderados. Então, eu trago duas ferramentas até para falar sobre pro retorno do funcionário, né? O feedback é algo um pouco mais formal, vamos dizer assim, que eu Gustavo, muito de usar em 2 períodos no ano. Porque é uma coisa que você precisa estruturar, você precisa de histórico, você precisa montar, preparar aquilo. Já a outra ferramenta você pode usar todo dia, toda semana, que é o one-on-one. Até o Adilson já comentou sobre ela, numa breve fala dele. O one-on-one é... E aí, Fred, como é que tá seu dia? Você faz programação de tal empresa? Vamos lá, vamos junto, sabe? Entender dele o que tudo tá acontecendo. E o feedback, já é que eu não veio para você, é algo mais formal. Então é a construção ali ao longo de 3 a 6 meses de tudo que aconteceu. Ele é um compilado do one-on-one que você falou, né? Você vai juntando ali para poder... Só farei um parênteses aqui para o nosso internauta. Feedback é o retorno que você dá de uma determinada visão que você tem de um assunto sobre... Do que passou. Do que passou, né? E o one-on-one, o Gustavo vai falar agora o que é,
né? Não é feedback, não é a mesma coisa. Não, totalmente diferente. Explica é uma pra nós- ferramenta auxiliar do Explica para feedback. nós a diferença dos dois aí. É importante a gente São- explicar, são porque às vezes linguagens são, técnicas, né? O pessoal vai falar feedback, tem gente que é isso? Pra mim, parece tão... é legal a gente ser bem, né, Claro, claro, né? transparente, é. Porque igual o turnover que você falou ali agora, não é um termo que a gente está acostumado. Eu entendi, Rotatividade. eu entendi porque às vezes é o jogo, você entende ali do basquete, você entende, e aí você, com a temática a gente vai entendendo. Mas é legal você passar esses termos técnicos para quem está assistindo, porque às vezes é uma pessoa que não tem tanto contato com esse tipo de linguagem, né? E tá assistindo, é legal uma ferramenta para ele usar no mercado dele, numa padaria, né? Então nós falamos de 3 aqui hoje: turnover, one-on-one Feedback. e feedback. E feedback. Que tem o feed forward É também. feed forward. Já estamos enrolando mais a língua. Esse aí eu não vou nem arriscar. Mas vamos lá, o turnover é a rotatividade, ok? Aí o one-on-one, vamos dizer que é uma ferramenta mais informal, a qual você consegue usar no seu dia a dia. É um a um. É o Ou mano a seja, mano você, ali. mas Mano a mano. Boa. o seu liderado ali de entender É um pra quais um. são as dificuldades dele aquele dia. E é até legal um ponto para a liderança, trazer isso muito forte. Vamos dizer, nós estamos aqui, tá? Ele é um gestor, eu sou um gestor, você é meu liderado. Eu chego em você, Fred, e aí, como é que tá o dia para acontecer e tal? Como é que tá o seu planejamento? Ó, Gustavo, tá tudo tranquilo, só que eu acho que lá na área do Adilson lá eu vou ter algum problema, cara. Tô sentindo que vai travar lá. O que eu tenho que fazer como liderado? Pum, já tenho que bater no Adilson. Adilson, vai chegar uma demanda aí e tal. Alerta ele. Para quando a sua chegar para ele, o negócio já vai fluir. Aí como que você vai sentir? Pô, fluiu, o espírito de equipe aconteceu. Não morreu aqui a entende? informação, né? Aí o one-on-one acontece. Eu filtro, antecipo os problemas e resolvo. Esse é o papel do one-on-one pro E líder. geralmente ele deve até acontecer fora do ambiente de trabalho. Né? Toma-se um cafezinho junto. Sim. Você tá com uma dificuldade no teu setor, chama o liderado, tira ele alguém do da ambiente equipe, dele de tira do trabalho ambiente dele, ali. rapaz, eu tô com um problema aqui, rapaz, eu tô com um desafio. O que você faria no meu lugar? De repente o cara tem uma sacada que é... Funciona melhor. É o que você precisava. E já o feedback, eu gosto muito desse tema que o Adilson falou também do ambiente. O feedback é algo formal. Em ambiente informal. Eu sempre fui. Imagine você, feedback é o retorno para o funcionário, explicando, né? Sim. É o retorno do funcionário do que passou. Você vai trazer pontos positivos, pontos negativos, você vai trazer visão para ele. Ou seja, você vai dar um retorno para ele. Você está tudo que passando um acontecendo. relatório para ele das impressões que você tem do que ele produziu num determinado tempo. Assim como você, líder, também precisa de feedback. Interessante isso que eu ia falar, não só o funcionário, Tem que voltar, mas quando né? o líder tem Sim. humildade, ele ouve Ele escuta. o liderado, ele escuta, é a escutativa que você falou, ele consegue fazer uma liderança e ainda Tem ganhar que trabalhar a confiança. liderança dele, né? Uma coisa é algo acontecer partindo de um liderado. A autoestima dele sobe, o prazer dele sobe em Verdade, trabalhar nessa empresa, porque Verdade. aquilo que ele observou foi notado pelo líder e foi acatado, foi aceito e... Ele se sente parte, né? Exatamente. Importante do... E o que eu falei para vocês, o ser líder, lembra que eu falei para vocês que é pessoas, são agenda com pessoas? Então você precisa se programar para um feedback. Ou seja, eu preciso juntar documentação, juntar argumentos para dar um feedback. Não posso do nada, vai dar um feedback para você? Não, você não vai dar um feedback. Feedback é algo formal, construtivo. Como que eu posso fazer essa one-on-one? Desempenho do cara, se ele está atingindo as metas, se não está, é uma coisa que você tem isso no seu setor. E eu gosto muito, Gustavo, também de compartilhar a visão do liderado. Como que você se vê? Uma matriz que eu gosto muito de usar, que para mim está na minha veia, que é a matriz do SWOT. Explica o que é Outro SWOT? termo técnico. Explica, o que é matriz por favor. SWOT? Matriz SWOT, vamos dizer de forma bem simbólica aqui, vamos por uma folha 4, cortada em 4 quadrantes, que ali tem as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Então, eu entrego para você, coloque nesse papel para mim todas as suas forças como profissional, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças. Isso é importante fazer, né, Gu? Sim. E é muito engraçado fazer, né? Porque a gente fala assim, senta e lista quatro em Qualidades. cada um desses pontos, pra você ver a dificuldade que é, né? Aí você fala, agora lista você do colega. Você faz Nossa, faz 10, né? Mas aí é mais um, né? A matriz SWOT eu gosto de trazer muito como um argumento para eu formar o meu feedback. Ou seja, na visão do Fred, como que ele se vê? Será que ele é tudo isso que ele está se vendo? Será que eu preciso orientar ele e falar, cara, não é por aqui, é por aqui. Porque todo liderado, chega para nós líderes com perspectiva. Cheio de perspectiva. E nós temos que dar o caminho para eles. Minto, expectativa. Eles chegam para nós com expectativa. Eu fiz um trocadilho. Cheio de expectativa. Nossa, eu vou conseguir, vou fazer isso. E eu tenho que pôr o pé no chão e a perspectiva é essa. Você entende? Então o feedback é para isso.
E quando eu falei para vocês, é ambiente informal. Eu sempre dei os meus feedbacks andando pela empresa, com o celular na mão, com todos os pontos, ou com o computador. Sentávamos em lugar totalmente aleatório, tipo mesa de restaurante, sabe? Coisa que não era aquela sala fechada que todo mundo viu que ele entrou na sala do líder para conversar. Então, isso é muito válido pro feedback. Legal, interessante. Quando o líder chama um liderado para uma reunião ou para acontecer algo, se o líder é um líder que influencia, não causa impacto nenhum nesse liderado, porque ele sabe que alguma coisa vai vir. Interessante. É difícil quando existe um chefe que chama um liderado na sala e fala, ó, passa na minha sala. O cara já vai assim, ó, Já vai travado, né? Vai travado, lá vem bomba. Isso no mundo moderno hoje está caindo cada vez mais. Aproveitando essa deixa aí, Gustavo, eu queria, você como treinador, né, tive o prazer de fazer alguns treinamentos junto com ele. O pessoal lá da Granja, né, um abraço a todo mundo aí. Eu sei que você desenvolve liderança e tem vários trabalhos que você já fez e faz em várias empresas. Qual a dica? Como desenvolver um líder hoje? Porque as pessoas falam, legal, liderança, eu preciso de um líder aqui, mas ele não tem as ferramentas, ele não sabe como desenvolver. Que dica você dá para desenvolver um líder hoje dentro de uma equipe? Sem chamar o Gustavo? Não, chamando o Gustavo. A primeira dica você já deu, né? A primeira você já matou. A primeira você já deu, mas vai que não queira chamar o Gustavo. Não, mas a primeira é toda uma construção, igual você falou já, né, Dilson? Nós conversamos aqui. O líder que existe, né? Vamos supor, o dono da empresa, ele quer trazer alguém para substituí-lo ou para dividir o peso do trabalho. É a humildade, é a delegação. Ou seja, tem que delegar trabalho. Não delegar, delegar, né? Diferente. É muito legal até uma historinha em cima do delegar e delargar. O delegar é nós o quê? Eu dou a função, ensino como faz, mas eu acompanho. Eu não espero o negócio acontecer, estragar. Um exemplo, você vai com seu filho para uma praia, você fala, eu quero descansar. E eu vou contratar uma babá para olhar meu filho. Aí você tá lá, deitado, tomando sua cervejinha na beira do mar, e seu filho, você vê ele entrando pro mar. Ou seja, você delegou a atividade para babá. E você tá lá, tomando cervejinha, e vê seu filho entrar. Qual que vai ser a sua reação? Você vai deixar ela tomar atitude, ele se afogar, aí que ela vê, ou seja, o problema aconteceu, ou você já vai deixar sua cerveja ali e correr para resolver o problema. Então é uma comparação que a gente tem que trazer muito, no delegar e delargar. Então, os líderes não delargam, deleguem. É ali que a gente vai ver se a pessoa tem potencial ou não. E dá liberdade, sabe? É a gente entender das pessoas, acompanhar as pessoas e dar liberdade. Sabe? Eu só vou saber se vai dar certo ou não se eu der liberdade. Se eu ensinar como faz. Se eu tiver um procedimento de trabalho. Se eu tiver um fluxo de trabalho. Então é ali que a gente começa a construir os líderes. Interessante que às vezes dentro de uma organização existe diamantes a serem lapidados. Existem pessoas dentro da organização de muitas empresas que são verdadeiros líderes e estão lá quietinho no canto deles. E como identificar um líder desse na equipe? Existe um processo, existe uma mágica, a pessoa dá sinais que ela já é um líder. Como que o dono da organização, alguém que está liderando uma equipe, desenvolve outros líderes lá dentro? Hoje, como lapidar e tirar o melhor, né, desse potencial. É que hoje, infelizmente, as pessoas estão só preocupadas em processo. Sabe? Acaba que deixa as pessoas de lado. Ou seja, vamos fazer acontecer. Eu preciso fazer acontecer. Resultado. Vamos. Mas quem que faz o resultado? Pessoas. E até um ponto interessante que as empresas com qual eu passo, eu pergunto para os donos, para os empresários, qual que é o seu maior valor aqui dentro? Muitos deles falam, meu cliente. Mas não é. São seus funcionários que faz o negócio girar, né? Entendeu? Seja o da produção, seja que está vendendo, ou seja, é a imagem da empresa. Se não tiver tudo isso, não tem cliente que vai comprar. Então, voltando para a pergunta, como que eu identifico isso? É realmente ouvindo eles, sabe? Eu sendo escutativo, humilde de novo. A humildade vai estar sempre comigo nesse bate-papo nosso. E é dando voz para eles, sabe? Outra ferramenta interessante, não sei se já ouviram falar, do brainstorm, trazendo para nossa linguagem aqui o toró de palpite. Toró de palpite, chuva de ideias, né? Então, é trazer esse brainstorm. Vamos ouvir. Tô com um problemaço aqui no setor. Adilson e Fred, o que vocês têm de ideia? As pessoas hoje, elas estão muito fechadas. Esse mundo fechou muitas pessoas. Poucos se destacam. E a comunicação hoje, para mim, é habilidade milionária. Quem sabe se falar, se comunicar, vai embora. Ninguém segura.
E sabe o que eu acho legal dessa chuva de ideias que você está falando, Hugo? Eu vivenciei muito isso aí no período que eu trabalhei nas fábricas. Às vezes o gestor, né, o administrador ficava quebrando a cabeça em como melhorar a produção, e ninguém melhor do que o cara que tá fazendo, né? Tá ali na máquina. E eu via sair, assim, cada ideia, cara, de adaptação em máquina, adaptação em carrinho, que fazia tanta diferença, né? Em ajuste para poder fazer em acerto de máquina. Você gastava, sei lá, 1h30. O cara que tá fazendo ali, ele tem muito mais ideia de como melhorar o processo do que eu sei que tá só conhece o processo superficialmente, né? E isso é muito importante. Eu acho que é fundamental para a gente achar novas soluções, novos caminhos, né? Eu até queria contar um caso desse do brainstorming, que a gente pensa que todas essas palavras é só empresa, indústrias grandes que funcionam. Não. Não. Pode ser na sua equipe pequena. Um exemplo bem perto de nós três aqui. Toca do Urso. Nosso amigo. Desculpa, eu preciso fazer um merchan. Pode falar. É o melhor de Itamonte, cara. Eles são demais, velho. Abraço, Toca do Urso. Tá louco. Cara, eu fiz um trabalho com eles lá em março. Eles comentaram comigo. Né? Na parte da manhã, tava toda a liderança junto. O Juninho e o Cagi, estavam juntos. Aí, à tarde, eu falei, à tarde vai ser o brainstorm. Eles me trouxeram um problema que eles tinham. O primeiro contato foi através do problema. Aí eu falei, à tarde eu não quero vocês. Eu quero só os funcionários. Aí eu fui lá, falei, gente, nós vamos fazer um brainstorm. O que é o brainstorm? Expliquei pra eles. Pus um papel, falei, o problema é esse. Ideias pra gente resolver isso aqui. Vamos lá. Cara, chove parpite aí, vai. Ideias absurdas, ideias boas, discussões, debates, e eu apaziguando tudo. E não é que a gente chegou no resultado? Nós ficamos, sem brincadeira, né? Nós ficamos 6 horas de brainstorm. Ficamos numa sala, fomos no ambiente de trabalho, que é a cozinha, que eles preparam tudo, voltamos ao ambiente de trabalho, sabe? Ficamos toda essa logística, tendo ideias, mexendo nas coisas. A dúvida, a dificuldade deles, vamos dizer assim, era ter produto para o cliente 8 horas da manhã, na frente. E ele só saía 10 horas. O que eu tinha que fazer para ganhar 2 horas? Nós conseguimos. Na semana fazer seguinte, mais com menos. Na semana seguinte, com ajustes que todos eles lá dentro deram sugestão. Não foi o Gustavo. O Gustavo foi só um intermediador ali para trazer a solução. Então o brainstorm ele acontece desde o pequeno até o grande empresariado. Que legal. Olha aqui. Acho que tá na hora da gente dar um brinde, né, Gustavo? A garganta seca, vamos? Vamos lá. Aquele barulhinho. Guaraná Cibal, produto sem igual. Vamos ver o barulhinho, ó. A minha eu já abri, cara. Já abriu? Vou abrir a outra. Abre a outra. Vamos fazer a graça também, vai. Ó. Saúde. Porque aqui é Guaraná. água mineral, né? Então, saúde. Água mineral, isso aí. Valeu. Valeu. Um abraço aí o pessoal do Guaraná Cibal, Passa Quatro, seu Rafael, Elídia. Seu Rafael, que Maurinho. lenda. Um abraço a todo mundo Aprendemos aí. muito com o seu Rafael, cara. Boa, né? Com certeza, nós Muito queremos legal. agradecer aí o patrocínio do Guaraná Cibal aí, um grande abraço à família Saúl, à família do Guaranita de Passa Quatro. Queremos agradecer mais uma vez o B3 Media, né? Wanderson, brabo. Wanderson, Tem muita coisa pra brabo. ensinar pra nós, né? Eita, ó, contratei o Wanderson para fazer um trabalho na minha empresa. Legal eu tenho demais. certeza, ele vai me ajudar a decolar esse ano. O menino é bom como pessoa, eu falo, e, cara, eu fiquei assustado o conteúdo que ele tem, aquele dia que a gente conversou aqui, muito legal, né, cara? Sabe o que me chamou mais atenção no Wanderson, no processo dele? É que ele faz acontecer. Ele disse para mim que ele quer pegar poucas empresas aqui na região, porque realmente Eu achei isso muito legal. ele quer dar uma entrega Resultado. incrível, resultado. Ele falou, não Então, quero abraçar o mundo porque eu quero entregar exatamente. resultado. Achei Tá muito focado legal. em valores, né? Gráfica São José, transformando sonho em impressões. Gráfica São José, nossa querida gráfica, há muitos anos nessa cidade aí, construindo impressões, levando história e fazendo acontecer. Obrigado, pessoal da gráfica. Os meninos são bons também. Excelente. E a SD Soluções de Energia, você conhece essa empresa? Rapaz, eu vou falar pra você que eu tô precisando dela. Eita! Eu vou contratar, tô precisando diminuir a conta de luz, tá alta em casa. Demorou. Você fala com quem? Problema sério, procura a Dilson. A Dilson tem uma equipe de engenharia, uma equipe técnica, uma equipe comercial lá para atender você e levar a melhor solução e economia para o seu negócio, para sua casa. É só chamar aí a SD@Energia Solar, que nós vamos direcionar aí as suas despesas, nós vamos transformar em lucros. Eu tô do lado de cá, mas eu posso fazer merchan também? Deve? Vocês perceberam como são poucos patrocinadores e o peso dos patrocinadores? Exatamente. O peso que eu digo nem sempre é só o tamanho, mas a cabeça, o que tem por trás do pensamento dos Isso gestores é da muito empresa. legal.
São pessoas que acreditam nisso, nesse projeto que nós estamos levando, que é, se for ver, nós estamos dando caminho para eles aqui. Coisas que se o Gustavo for cobrar, tem um preço. Não um preço, tem um valor. Se o Adilson for fazer, tem outro valor. Então, e nós estamos aqui de forma gratuita, entregando. E esses 4 patrocinadores estão nos apoiando. Eles também nos dão ferramentas para isso. Exatamente. Então, eu agradeço demais aí aos 4 patrocinadores que apoiam esse projeto. Verdade. O pessoal que está assistindo, se puder prestigiar, né? A gente sempre pede da mesma forma que eles apoiam a gente tem que pedir para apoiar, né? A Cibal, o Adilson, o Wanderson, a Gráfica. Porque é uma parceria, né, Gu? Não pode ser só venha nós. Então tem que todo mundo correr para o mesmo lado. É muito legal a gente fortalecer, né? Quem fortalece é a gente. E é isso. Eu não sei se a gente já falou também, tem que fazer o merchan do Gustavo, né? Gustavo Pires. Mentor, treinador comportamental agora, fiquei sabendo, né? Tô vendo o currículo seu. Ô, Gu, é muito legal o trabalho que você desenvolve, né? Como eu já disse, a liderança, a partir do momento que ela é treinada, né? A empresa só tem a ganhar, porque vai melhorar o ambiente, vai melhorar a produção, ganha como um todo. Ganha o próprio, né, o liderado que está sendo treinado ali também, porque ele vai se desenvolver, vai saber lidar melhor, né? Tanto na vida profissional quanto pessoal. Então eu queria te parabenizar pelo trampo que você desenvolve. Valeu. Tá? Eu sempre que posso, eu indico, porque eu acho muito legal. A gente começou a fazer um trabalho aqui. É muito gostoso a gente ter contato com esse tipo de mentalidade, porque faz a gente crescer também, né? Falei para você hoje de manhã sobre a cobrança, é importante, né? Eu achei muito legal que o senhor Rafael cobrou você já passou a cobrança pra gente. A cobrança num tom que eu tô falando saudável, Sim. né? Pra gente melhorar, desenvolver. Pra trazer resultado, né? Isso é muito legal, só melhora. Exatamente. Bem, Gustavo, nós já falamos aqui sobre liderança. Agora tem uma pedrinha no sapato onde existe 2 ou mais pessoas, que é a comunicação. Eita, essa é... Isso aí dentro de uma organização, dentro de uma família, entre um casal, dentro de uma empresa, isso aí causa muitos ruídos. E às vezes o que é falado não é o que foi dito, que depende muito de quem ouve. Sim. O que você tem a dizer sobre comunicação e qual o impacto da comunicação na liderança? Primeiro que a comunicação não é o que eu falo. É assim que você entende. Né? O que eu falo é uma informação. Começa aí. Então, será que eu, como líder, tô passando o que realmente precisa? Eu falei junto com você, Gu, repete, por favor. Tem frase que a gente tem que anotar aí, viu, pessoal? Que essa aí vai dar corte. Ó, vai dar corte, anota aí, ó. A comunicação não é o que eu falo, mas sim o que você entende. Porque o que eu falo é uma informação. Tá? Então, eu, como líder, tenho que saber se o que eu tô falando, seja verbal ou escrita, tá entendível. E é muito legal que nos treinamentos que nós passamos, né, sempre tem as dinâmicas pra gente refletir sobre isso. Só um adendo. E mais uma vez você traz a responsabilidade pra liderança, pra mim. Total. Né? Eu falei, o cabeçudo não entendeu. Não, eu que não soube falar de forma que ele... Não passei claro ficasse pra ele. claro pra ele, né? Tem aquela famosa frase, né? O óbvio tem que ser dito. Sim. O óbvio tem que ser dito. Pro gestor aqui, é óbvio, mas cada um entende de uma forma. Verdade. E uma das dinâmicas é essa, né? É mostrar que uma ordem dada, uma única ordem, assim, no modo bom de se falar, um trabalho passado, se eu tiver 10 pessoas aqui, cada um vai entender de um jeito. Então, como que eu posso passar isso da forma mais assertiva possível para que eles entendam? Tá? E muito se fala hoje que a comunicação é problema em todo lugar. Eu trago dois viés do problema. Primeiro, será que eu estou falando certo? Será que a minha informação está sendo assertiva? E o segundo, que as pessoas hoje em dia, elas só escutam o que elas querem. Certo? Elas não... tô falando para você dessa garrafa aqui, mas não tem tanta relevância para mim agora. Mas lá na frente vai ter. Ou seja, no momento que eu precisava ouvir, eu não ouvi. E agora que eu preciso, lascou. Sabe? Então, o líder tem que, sim, realmente trabalhar a comunicação dele e depois para com a equipe. E como trabalhar a da equipe? Aí vem outras ferramentas, né, Gilson? Será que está claro o procedimento do ambiente de trabalho, do processo de trabalho? Será que o fluxo de trabalho está muito bem desenhado, muito bem claro?
Sabe, são informações também que acontecem. Então você está dizendo que não só a informação falada. Não. Existe até uma estatística disso, né? Sim, hoje 50, não falando de ferramentas, tá? Mas hoje 55% da nossa comunicação, ela não é falada. Olha que interessante. Ela é a nossa imagem. São gestos, posturas, sabe? Vestimenta, tudo é comunicação. Você entende? Então olha que absurdo, a gente pensa que comunicação é só isso aqui, né? Não é. Então como que eu, líder, tô observando isso? Entendeu? Como que eu tô passando isso para frente? É muito importante. É tudo, né, cara? Igual você falou sobre a escutativa, né? Muitas vezes é o que você falou. Às vezes, se você tá falando comigo, eu tô no celular aqui, eu tô te passando eu tô te comunicando que eu tô me lixando pra você, né? Realmente é um negócio que a gente tem que pensar muito, né, cara? Tem que trabalhar isso aí, né? Eu até veio um caso na minha cabeça aqui agora. Eu tinha o meu último gestor. Eu forcei ele a escutativa, que eu chegava pra falar com ele, ele tava no computador, eu aqui, ó, eu sentado aqui, ele aqui no computador, pode falar. Você me contou essa história aí. E eu conversando, ele pegava o celular, pegava o telefone, e eu comecei a ficar de saco cheio, falei, o cara não tá me dando atenção. E me despachava, como se tivesse resolvido o problema. Foi 1, 2, 3 vezes. Na terceira ele começava, eu falei, tô indo embora, como se puder chamar, como se puder conversar, você me chama. E a gente conversa. Foi 1 vez, 2 vezes, cara, quando ele só me chamava, ele abaixava o computador, ele tirava o telefone do gancho e punha no modo avião o celular. Vamos lá, pode falar. Cara, você não tem noção do quanto evoluiu a nossa parceria como líder liderado. Foi absurdo. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Falando em comunicação, existe algumas falas que aí já entra um pouco da psicanálise, gatilho mental e é um outro assunto, mas está muito dentro disso. Muitas vezes o líder fala assim, ó, você tem que fazer isso. Aí o liderado faz. Mas eu tenho que fazer. Pesa a obrigação? Uma palavra que ativa um gatilho mental dentro da mente da outra pessoa que soa mal. Ele vai até fazer, mas ele vai fazer mal-humorado. Outra fase, você, por exemplo, deu uma instrução para o time e pergunta assim, você entendeu? O inconsciente fala assim, ele tá te chamando de burro. Depois da dúvida. Eu me lembrei do treinamento que eu fui da palestra que vocês fizeram sobre a comunicação. Então, ao invés de eu falar isso assim, você entendeu? Eu pergunto assim, isso faz sentido para você? Eu abro a mente da pessoa e ela entende perfeitamente o que eu quero dizer. São palavras que bloqueiam a comunicação e o relacionamento. Outra coisa é muito comum falar, eu vou te ensinar como que abre... Você vai me ensinar. O Adilson, isso que você tá falando é muito legal, cara. Sabe por quê? No dia que a gente foi na palestra suas, foi muito engraçado que eu e a Patrícia saímos de lá conversando sobre isso. Porque a gente tá falando aqui de negócios. Sim. Mas a gente traz pra vida também, né, cara? Comunicação. Você já começa... Comunicação assertiva. Você já começa errado, não tem jeito de dar certo, né? Não tem. As pessoas bloqueiam na comunicação, elas se abrem. Qual a forma que a pessoa vai ouvir o que você tá falando, né? Exatamente. E até voltando alguns passos atrás... É exatamente o que ele falou. Não é o que eu quis dizer. Que mal eu tenho em te perguntar se você entendeu. Eu estou fazendo, inclusive, o meu papel de líder, se eu não sei que isso é um gatilho. Mas como que chegou, né? Quando eu deixo suave, eu falo, isso faz sentido para você? Lógico que faz. Eu abro a mente da pessoa e ela entende perfeitamente. Muito bacana. E é até legal trazer essa forma sua, Dilson, no feedback lá atrás que a gente falou. Você olha, entendeu? Não, e no feedback a gente fala sempre do ponto positivo e negativo. E sempre começar um feedback pelo positivo, trazer a pessoa para você. Sim. E sempre que você trouxer um negativo, faz sentido para você? Ou seja, não é eu, Gustavo, que tô falando, você sabe que é. Sabe, ele vai se sentir um pouco mais relaxado ali, naquela forma de entender e de falar, Gustavo tem razão, eu preciso melhorar nisso. Sabe, é compartilhar o peso do problema com o liderado. E uma outra que o Adilson traz muito também nas falas dele é a palavrinha mas. Se você fala, você foi bom nisso, você entregou o resultado, mas... O mas eu morri elogio. Ele só vai guardar depois do mas para frente. Você é um excelente funcionário, mas você está deixando o ar condicionado ligado toda noite. Você é excelente funcionário, né? Aí o resto que você esqueceu, você começou com elogio, porque o feedback é interessante você começar com elogio, que chama o feedback burger, né? O amortecedor. Traz ele para você. Você traz para você.
Mas quando você coloca o mas, contudo, porém, uma conjunção no meio, você matou. Arrebenta com tudo. Então é muito interessante isso. Eu queria compartilhar eu pensei aqui na liderança pelo exemplo, eu acho muito legal que teve uma cena na fábrica uma vez, eu achei, cara, assim, ó, eu tive alguns líderes e esse me marcou muito, o Júlio. O cara tem, sei lá, 40 anos de fábrica, assim, ó, a fábrica inteira bate continência pra ele. Se ele começar a varrer a produção, aliás, o operador dele começava a varrer a produção na hora de ir embora pra fechar o turno, ele dava a ordem. O cara começava de lá pra cá, ele ia daqui pra lá. Os outros mandavam e viravam as costas. No final, sei lá, tinha 90 operadores e era uma equipe de 10. Eles brigavam pra trabalhar com o cara. Então, assim, a liderança hoje, por exemplo, também é um negócio que funciona muito, né, cara? Total. É um negócio absurdo. Total, a gente tem sempre que ser o exemplo deles, porque nós, e não gosto muito de falar, toda ação, toda atitude nossa, eles estão observando. Toda. Então. Aquela famosa frase, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eu acompanho você, que você fala assim, a gente tem que cuidar de ser pontual, tem que cuidar do CPF, tem que treinar, tem que cuidar da saúde. E assim, ó, você não atrasou para chegar, você tá treinando, você tá se qualificando, né? Você não tem preguiça de trabalhar. A partir do momento que eu tô observando você tá falando e não tá fazendo, eu falo... Que adianta? Que caramba, que líder que é esse? Eu vou até dar uma dica aí pro nosso internauta aí, ó. A empresa é você ao quadrado, tá? Presta atenção nisso, porque isso eu trago pra minha vida, eu tô falando de mim, né? Eu fui corrigindo isso ao longo do tempo, Gustavo e Fred. Procrastinação. A maioria dos meus liderados eram procrastinadores. O papel que eu tenho. Porque eles esperam em você. Ó, pra você ver. Deixa pra depois. Uma coisa que eu fazia muito, e às vezes eu tô me policiando muito hoje, é exatamente o que você falou. A pessoa tá falando comigo, eu tô no celular. E já cai a ficha na hora. Opa, para aí, alguém quer falar comigo. Uhum. Então, a gente replica isso, porque nós somos espelho, né? As pessoas olham pra gente como referência dentro da organização, dentro da família, dentro da sociedade. E que espelho eu tô sendo para meus liderados? Isso é muito sério, porque às vezes o fracasso da equipe é o meu fracasso. Tá ali, né? Você tá sendo o portador, a fonte do fracasso, não tá percebendo. Se eu sou desorganizado, a minha equipe é desorganizada. Exatamente. Cara. Nossa, como que eu tô aprendendo sobre isso? E posso ir um pouco mais a fundo para vocês? Traz até pra vida pessoal isso aí, sabe? Gustavo, eu trabalho direitinho, eu cumpro meu horário e tal, eu sou um líder excepcional lá dentro. Mas lá fora eu toco terror. Sabe? Eu faço tudo. Tô nem aí. Se o liderado, ele vai perceber isso. Entendeu? E acaba tendo essas atitudes também. E será que ele não pode chegar atrasado no serviço, faltar serviço, acontecer alguma coisa? Enfim, são coisas que a gente tem que se policiar. Nós, como líder, não é só se policiar dentro do ambiente de trabalho, mas na vida. Porque eu falei pra vocês, né? A gente inspira e motiva pessoas no trabalho e na vida. É uma evolução constante, né, cara? A gente tem que estar sempre alerta. Tem um exemplo de liderança que eu sempre já falei junto com o Gustavo, a gente comenta sobre isso, e eu queria falar isso aqui. É um cara, meu, mais procurado em todo mundo e na internet. Você tem ideia de quem seja? Não. Jesus Cristo. Esse homem, ele nasce em uma família humilde. Ele sai nas redondezas procurando pessoas para trabalhar com ele, no projeto dele. E ele não encontrou ninguém que entendesse a mensagem dele. E ele procurou as pessoas que ninguém dava nada por elas. Só que esse cara com 12 pessoas, que a visão social, a visão da elite da época, eram as piores pessoas, ele pega essas pessoas, coloca um sonho na vida deles, transforma a vida deles e muda a história em duas partes, antes e depois de Cristo. E tudo isso em quanto tempo? 3 anos? 3 anos. E lidera pelo exemplo. E lidera pelo exemplo. E as pessoas inspiravam nele, olhavam nele, e ele plantou um sonho no coração das pessoas, que mesmo que ele saiu daqui depois, que ele foi para outro plano, que foi cumpriu a missão dele e partiu para outro plano, mesmo assim eles continuaram, e nós estamos aqui hoje. Somos cristãos por causa Exatamente. do segmento do que esse homem falou.
Existe a série no Netflix que é The Chosen. The Chosen, sensacional. Vale a pena a gente assistir. Sensacional. A título de liderança. Como que esse homem fez, né? Tinha um plano, um sonho no coração dele e levou esse sonho aos liderados e nós hoje seguimos ele por causa da liderança dos liderados dele. E já que você tocou no assunto, tem um livro que conta a vida dele, que é a Bíblia, que quem lê vai transformar a vida. Não tem como mudar isso. Exatamente. Todos os problemas, todas as dores, a resposta tá lá, né, cara? Esse homem teve muita resiliência. Ele andava na contramão da sociedade, denunciava as injustiças, sofreu muita perseguição, até a morte de cruz, que era o crime mais hediondo da época. O que você tem a dizer sobre resiliência? Nós já falamos um pouquinho sobre resiliência, mas... Eu começo falando resiliência. Para você ter resiliência, primeiro você tem que saber qual é o seu valor. Quem você é. O que tem aí dentro de qualidade que você pode realmente pôr no serviço. A partir do momento que você tem essa visão da sua qualidade, cara, não tem o que te segura. Sabe, com humildade, não tem o que te segura. Porque em toda essa trajetória que eu falei para vocês, se eu for entrar no detalhe da resiliência que eu construí em cada empresa, é coisa absurda. Sabe? Caso de chefes, caso de falas totalmente ameaçadoras, ofensivas, e eu segurando. Falei, cara, eu não sou esse cara. Eu sei que eu tô fazendo, eu sei porque eu tô fazendo. Eu tenho justificativa. Se eu estiver errado, eu posso mudar a rota, não tem problema. Mas eu sei o meu valor. E até muito interessante que a resiliência, ou seja, é aquela famosa... Eu gosto muito de trazer nos treinamentos como é a resiliência. Nós temos o estado de vida normal, de repente são os desertos da vida, vamos dizer, pum, é a caída. É aquela dificuldade, aquela dor que todo mundo passa. Enquanto tiver vida vai ter esses problemas. E como que eu saio dela? Ali é o aprendizado. Por que eu caí? O que eu tô fazendo aqui? Eu vou sair. E eu vou voltar um pouco melhor do que eu estava. Ali é a resiliência, é a antifragilidade, ou seja, eu estou criando casca. Você vai caminhar e você vai cair de novo. E o pico vai ser menor ainda, para você voltar mais alto ainda. Então, nunca se vitimizar, né? Não, o primeiro caso é você saber o seu valor, saber a sua identidade. Sabendo a identidade, não tem o que te segura. E é muito legal a gente se conhecer, se olhar até para o seu propósito de vida. Quem está falando aqui com vocês hoje, há 2 anos atrás era outra cara. Era um cara CLT, de 18 anos de CLT, que abaixava a guarda e tudo bem, vamos lá trabalhar de tal horário. Pelas últimas resiliências que eu tive, me transformou. Eu fui tão colocado à prova de resiliência, tanta prova que realmente, será que eu sou isso que a pessoa está falando de mim? Ô Gua, aproveitando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta. Geralmente o líder é quem tem a visão da obra pronta. Nem todo liderado vai conseguir ter a visão que você teve, né? O que você faz para no meio do caminho não desanimar com o cenário às vezes? O que você faz para manter essa constância sua, né? Esse autoconhecimento, você saber, igual você falou agora, você saber o que tem aí dentro e você saber qual que é o propósito, onde você quer chegar. Acrescentando até, fazendo um comentário em cima do que... Você vai potencializar a pergunta dele, é isso? Não, eu acho que até vou te ajudar. A gente tem uma falsa segurança que ser um CLT, você está seguro, né? Não tem nada. E quando você teve um propósito de ajudar outras pessoas e abrir uma empresa e hoje trabalha com treinamento, você abriu mão de uma falsa segurança, que eu chamo de falsa, porque nada é seguro, por um propósito de ajudar pessoas e empresas. E isso é muito bacana. Eu acho que você está no caminho certo, merece o nosso apoio, né? Eu já te ajudei em vários projetos e sempre estarei aqui para ajudar. Porque a gente sabe que assim como o rio não existe para ele, nem as plantas da fruta para elas, nós também não podemos guardar nossos dons para nós. E eu vejo quanto você sofreu no CIPAT que a gente tentou fazer, a gente tentou implantar um projeto aqui nessa cidade. E assim como Jesus fez, parece que nós não fomos muito aceitos naquele momento, mas eu vi que você não desistiu, isso é resiliência. Eu fiz o primeiro, tomei prejuízo e fiz o segundo. Fez o segundo, tomou prejuízo também. E se bobear, vai fazer o terceiro. Isso é um propósito.
Mas eu vejo assim, nós precisamos mudar a nossa realidade, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida, nós precisamos melhorar o nosso comércio, as pessoas ao nosso lado, que é o verdadeiro papel de um líder, não olhar para si só e olhar para o coletivo, que se todo mundo estiver bem, eu estarei bem. Eu acho que eu embananei, foi tua pergunta agora. Essa é na minha cabeça. Mas a pergunta do Fred é como não desanimar. Que nós, líderes, temos uma visão da casa pronta. É uma frase muito legal do Rick até, né? Tem a visão da casa pronta e vive o processo. Então, a liderança, muitas das vezes, nós temos que tomar decisões sem saber se vai dar certo. Isso que é o pior. Eu vou tomar decisão, não sei se vai dar certo. Pode ser que não dê. E eu tenho que assumir a bronca depois. Sabe? É motivar sem estar motivado. Pagar pra ver, hein? Sabe? É chegar lá no serviço, pô, eu tô com o meu mundo lá fora caindo. Mas os meus liderados têm nada com isso. Eles têm que entender que nós estamos lá para entregar o melhor. Então, como que eu trago isso? Até vou falar disso, que é um indicador que eu trouxe no setor que eu trabalhei, na última empresa, que era um indicador emocional. Então, tudo é emoção, né? Tudo acontece dentro da gente. E eu percebia que depois do período pós-pandemia, as pessoas ficaram muito mais fechadas. Então, quando eles chegavam para trabalhar, cada um chegava de um jeito. Uns felizes, outros tristes, outros alegres, um atrasado, muito cedo, enfim. Eu coloquei um indicador emocional na parede lá, bem simples, fiz à mão. Tinha o nome deles e todos os dias do mês, com qual nós trabalhávamos. E era tipo um semáforo, vermelho, amarelo e verde. Tô triste, tô zoado, tô mais ou menos, tô bem. E ele era obrigado a chegar e marcar como que ele tava. Antes de ir ao computador dele, tinha que marcar como ele tava. Aí eu chegava, olhava todo o indicador. Aí eu, como líder, tinha que abordar quem tava ruim. Entendeu? E aí, vamos ter um one-on-one, vamos conversar. O que tá acontecendo, sabe? E ele se abria comigo. Eu sempre fui esse lado, como eu falei pra vocês, paterno. Vamos entender, pra gente se ajudar junto. E até é legal, gente, no âmbito de líder, entre liderados, como que eu posso brincar? Vamos supor, o Adilson chegou, pôs vermelho. Será que eu posso brincar com ele como eu brinco todo dia? Às vezes uma brincadeira ali pode ser o estupim de um problema no meu setor. Então as pessoas entenderam isso ao ponto de respeitar. Gente, durou 3 meses o indicador. Primeiro mês, zoado. Segundo mês, já evoluindo. Amarelo, verde, amarelo, verde. Terceiro mês, verde, 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 verde. Falei, cara, atingi o resultado, não preciso mais desse indicador. As pessoas foram, elas se vendo colocando que tá ruim, elas foram melhorando. E tendo todo o auxílio do líder. E vai trabalhando até a sensibilidade da equipe, do líder, entendeu? né? Que é o que você falou agora. Às vezes o cara tá num dia que tudo que ele precisa é dar um abraço, ele não precisa de ninguém enchendo o saco Ou dele, seja, né? e eu não queria estar aqui. Né? Tem isso. É complicado. Respondi sua pergunta ou embananei mais? Não, é isso aí. A motivação, Fred, eu falo que a motivação, ela tem que estar na veia, sabe? A motivação e a disciplina. Porque ontem, só dando um feedback para você, ontem eu finalizei um treinamento de líderes online. É um novo desafio que eu tô fazendo. E o alcance é louco, né? Que você consegue ir do outro Esse lado foi do muito mundo. interessante, que eu peguei pessoas da Bahia e de Mato Grosso do Sul. Você comentou comigo, eu falei, cara. Pessoas do leite e pessoas da soja. Olha só pra você ver, que mundo. Que loucura. Querendo saber sobre liderados. Quando acabou, eu falei pra eles, gente, agora é a hora de vocês falarem mal, o que foi ruim pra vocês, sabe? Joguei só pro lado ruim, pra eles falarem alguma coisa. Feedback. Eles falaram, Gustavo, a sua energia, a sua motivação motiva a gente, transforma a gente. Entendeu? Então só de ouvir isso, falar, cara, a gente do lado, tem uma quilômetros de distância, tá em telas, ouvir isso, que através da minha imagem eu consegui levar motivação, energia para eles se tornarem líderes melhor. E líderes, 50 a mais. Entendeu? Na verdade, a minha pergunta, eu queria tirar isso de você. Da onde que você tira essa energia e essa força? Cara, Porque eu vou emocionar aqui, velho. Porque eu vejo você cuidando da sua parte física, mas também espiritual. Eu queria arrancar essa resposta sua na outra pergunta que eu fiz. Era mais nesse sentido. A minha força tá em Deus, cara. Que eu tenho visto. Eu não negocio a minha conexão com Deus. Sabe? É uma coisa sagrada. Sagrada. Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua fé, sua crença, e a gente respeita todas, tá bom demais. Mas eu, Gustavo, é o meu momento com ele todo dia. Não só uma vez por dia, a todo momento, a gente tá se conversando. Porque a intimidade nasce na conversa, nasce no tete a tete ali, né? E ele sabe tudo que vai acontecer com a gente. Tudo. Mas ele quer ouvir da sua boca o que você tem pra falar pra ele. E quando 2 pessoas tomam iniciativa, ele fica na dele. Ele fala, então Gustavo quer ir, deixa ele ir. Agora se a gente põe, Deus, faz por mim, me mostra o caminho. Ele vai e faz.
E é muito incrível isso, Fred, essa pergunta, ela mexe muito comigo, que nas últimas semanas se aflorou muito mais essa minha ligação com ele, sabe? De pedir pra ele falar comigo. E hoje, cara, eu observo em pequenos detalhes, coisas que pra mim era nada, respostas, sabe? Respostas que vêm assim. Cara, você tá no caminho, continua. No programa passado, com o seu Rafael, ele falou comigo através do continua. Acredita no seu processo que vai dar certo. Foi Deus me respondendo. Finalizei uma live agora, uma sequência de live de 3 meses que eu fiz, que é um projeto Match Marcha, trazendo incentivo, motivação, energia para 2025, que na última live, faltavam, 10 minutos para acabar a live. Quem que loga na live? Até me emociona. Minha mãe. Sabe, para mim, falei, cara, minha mãe trouxe a confirmação que eu tô no caminho certo. Depois eu liguei para ela, ela não conseguiu falar comigo. Ela não atendeu. Aí no outro dia ela me ligou para falar sobre a live. E naquele momento ela não ia poder falar, porque ela estava muito emocionada. Porque eu falei dela. Eu agradeci, pedi a bênção dela. Eu falei, cara, Deus falou comigo na live. Continua, Gustavo, entregando. Então a minha força vem nisso, cara. Da hora a gente sente a presença de Deus. Você contando até arrepia a gente. Eu tenho visto, era essa a resposta que eu queria tirar de você mesmo. Que eu vejo que você não... Isso aí eu vejo lá atrás, quando eu apresentei o projeto para você, né? De alguma forma eu queria que você participasse. Eu falei, pô, Guto, eu acho que tem alguma forma de a gente trazer você pro Ita na Rede, né? E eu vejo que você tem uma força que não te deixa parar. E aí te convidei pra gente conversar. Na verdade era uma proposta, um projeto que da conversa saiu uma parada que não tinha nada a ver e nasceu os Gestores, né? E eu vejo em você essa força de locomotiva mesmo. Falo, velho, se não for por esse caminho que vai por outro, né? E eu acho isso muito legal. Eu queria entender melhor de onde que saía essa força, e eu tenho visto. E toda a força, né, vem dele, não tem como, é o que nos move. E eu sou um cara que sou muito disciplinado, eu me cobro muito, sabe? Me cobro assim, eu sei ao ponto que eu posso baixar a guarda também, óbvio. Eu me planejo muito. Eu vou começar a segunda-feira, eu sei exatamente o que vai acontecer na minha semana até programação, tá, gente? A gente sabe que acontece coisas diferentes ao longo da semana. Mas eu sei que vai estar planejado para eu fazer até domingo da semana que vem. Você se organiza, né? O dia, o horário, as prioridades, para não procrastinar. Eu ia te perguntar. Tem uma pergunta que eu queria te fazer sobre. Nós estamos falando em liderança, né? Liderança é doar-se ao outro, estar a serviço do outro. E como equilibrar isso na tua vida pessoal, né? É um desafio, porque existe o Gustavo mentor, Gustavo líder, existe o Gustavo pai, existe o Gustavo amigo, existe o Gustavo social, existe o Gustavo espiritualizado. Sim. E como que você equilibra isso tudo? Planejamento e necessidade. Que nem você falou Gustavo mentor, amigo, às vezes a gente tem que estar pronto pro outro. O outro precisa da gente em algum momento. Eu tenho que estar pronto para ele. Às vezes é só um ombro amigo. É só o escutar, que a gente precisa estar pronto. E eu não negocio. Vocês acompanham na rede social, às vezes eu coloco lá quando eu faço atividade física, né? Eu tenho até um indicador pro Gustavo. Sabe? Para chegar no final do ano e falar qual foi minha eficiência nesse ano. Será que eu fui bem? Eu tô 55%. Olha só, a minha eficiência de atividade física esse ano tá em 55%. Tá melhor que muito OEE de empresas aí, que bate 40%, 30% de eficiência produtiva. Ou seja, eu tô satisfeito. Eu queria mais, óbvio que eu queria, mas não deu. Exemplo, hoje, quando eu tô com as minhas crianças. Muitas pessoas falam, eu não vou fazer exercício que eu tô com as minhas crianças. Aí você coloca a desculpa, em algo que te impossibilita. O que eu faço? Bora comigo. Graças a Deus a nossa cidade aqui, a academia aceita, né? Tem muitas cidades que não aceitam. Que as pessoas me falam, né? Pô, aqui na cidade não tem, se tivesse seria mais fácil. E então eles vão comigo, eles sabem o que eles podem e o que eles não podem fazer e eu faço meu exercício. Eu não perco um dia do que eu me prometi fazer. A não ser que é uma coisa de saúde, coisa assim. E eu não negocio, gente. A minha agenda, para vocês terem noção, tem atividades das 5h30 da manhã até as 11 horas da noite. Sabe que as duas últimas, o que é? É estudar e ler. Ou seja, a hora que eles dormiram, quando eles estão comigo, eu tenho 2 horinhas ali para mexer com o meu intelectual, porque eu não posso parar de estudar, de evoluir, né? Então, isso que você está falando, além da liderança, você instruir as pessoas treinar as pessoas a ser líder e desenvolver a liderança e liderado, tem a própria liderança pessoal da sua própria vida. Como você administra isso tudo?
Lembra que eu falei pra você? A gente não pode liderar pessoas sem que a gente não nos lidere primeiro? Então, se eu não me coloco metas, não me coloco atividades, prioridades, cara, esquece. Sua vida pessoal, Minha vida pessoal. dia a Tem que dia. ter, tem que Isso é um ter. desafio. Você levantar cedo amanhã, saber que alguma coisa vai dar errado, mas você ter regradinho todo o seu dia. E você acaba ganhando muito tempo com isso também, né? Sim, e tem qualidade, coisa, no e tem que coisa você que tá vai estar na fazendo. sua agenda pra você fazer que você vai falar, cara, eu não quero mexer com isso. Vai dar tanto problema. Mas você vai ter que fazer. Não adianta você fingir que ele Você não vai tá ter ali, que né? fazer, cara. É o procrastinar, né? Você não pode procrastinar. Tem que ser feito, tem que ser feito. E ponto, Às vezes um problema que você tem, ele vira um tsunami Exato. lá na frente se você não resolver ele aqui agora. Você entendeu? E uma coisa dos treinamentos que nós trazemos também para as pessoas é o planejamento. Tem que estar muito claro. E dentro desse planejamento é espaço para quem? O seu liderado. Você tem que ter todo dia um espaço para ele na sua agenda, não só processo. Ô, Gu, já que você tocou nos treinamentos, teve um amigo nosso em comum que teve aqui mais cedo, o Cristiano, e ele falou pra mim não deixar de perguntar pra você a história da águia e da galinha, de um treinamento que você deu na empresa, né, onde ele trabalha na Valfilme, e que marcou ele, né? Ele já estava contando pra mim antes, fora do ar. Conta pro pessoal que história que é essa aí. Então vamos lá. Eu gosto muito de falar da palavra ambiência. O que é ambiência? Nós somos moldados pelo ambiente que nós vivemos. Total. Tem uma estatística que fala que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. E é isso. Então, será que o ambiente que eu estou inserido é o ambiente que eu quero? Aí nasce uma metáfora dessa da águia e da galinha. Eu vou fazer até conforme foi pedido. Que tinha um montanhista subindo, fazendo sua atividade lá. E ele deparou com uma casa no meio da montanha. E lá ele parou para pedir água. Enquanto ele pediu água para o dono da casa, ele olhou um galinheiro. E nesse galinheiro tinha uma águia, junto com as galinhas. Ele achou estranho e perguntou pro dono da casa: aquilo é uma águia? Ele falou: não, é uma galinha. Não, é uma águia. Não, é uma galinha. Ele falou: posso te mostrar? Montanhista. Foi lá, pegou a águia, levantou dentro do galinheiro, levantou a metros de altura e soltou. O que você acha que aconteceu com a águia? Voa. Não, ela voltou Porque pro chão. ela achou que ela era uma galinha. Ela voltou pro chão. Aí o cara falou, o dono da casa: tá vendo? Eu falei que era uma galinha. Come que galinha come, cisca igual galinha, faz tudo igual galinha. Tô falando pra você. E o montanhista, inconformado, falou assim: posso levá-la comigo até o alto da montanha? Ele deixou. Ele pegou. Quando ele chegou na beira da montanha, no precipício, ele jogou a águia. O que você acha que aconteceu? Ela caiu Ela voou. por conta do ambiente. Ela é águia. Ela é a águia. Ela estava no ambiente Ela dela. estava no ambiente errado. Num ambiente que fechava, que impossibilitava ela de qualquer coisa. Ela fazia o que galinha fazia, ela comia o que galinha comia. Então olha para nossa vida, trazendo para nossa vida pessoal. Será que eu tô querendo continuar comendo igual galinha, ciscando igual galinha, nesse ambiente medíocre, mediano que eu vivo? Sabe, eu tenho um potencial. Eu falo eu tenho, porque todos nós aqui tem um potencial lascado dentro da gente, tremendo, que a gente não tem noção. A partir do momento que você olhar, você entender esse potencial que você tem, cara, Você não vai aceitar mais qualquer coisa, né? Não tem o que te segure. É muito profundo isso que a gente está falando aqui, porque nós somos encaixotados pela sociedade, pelas nossas raízes culturais. Às vezes a gente pegaram o nosso cérebro, ou nós mesmos pegando o nosso cérebro, e colocamos dentro Às de uma vezes até as caixinha crenças dessa aqui. limitantes, né, Dilson, que você falou, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você tem um projeto, eu vou citar o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com energia solar em 2001, as pessoas falaram assim: você está ficando louco? Energia solar em Tamonte, você vai vender picolé para esquimó. Isso não vira, isso aqui não existe. No entanto, vai fazer 25 anos que a gente tem empresa e vivemos apenas disso. Então é muito comum as pessoas querer tirar da gente algo que que é considerado fora da casinha. Não, isso não existe, isso não vai dar certo. E a gente às vezes acaba aceitando isso que o Gu falou. A gente vira galinha no meio de águia. Nós nascemos para voar, mas a gente fica preso nas nossas próprias limitações e no que os outros falam. Isso é muito sério. Muito. Então, se a gente acredita se a gente tem um projeto e acredita nele, nós temos que partir para cima. Cara, mete marcha. Eu gosto muito dessa frase, né? Mete marcha. Mete marcha. Muito morto não vai. E é legal até falando sobre esse... Até uma outra correlação, uma outra metáfora de pessoas. Que as pessoas hoje têm medo de perder pessoas. A morte é certa pra todo mundo, cara. Nós estamos aqui hoje. Sabemos quando ele vai chamar a gente. E quando chamar, tá tudo bem. Nós fizemos o que nós tivemos que fazer.
Mas o perder pessoas, eu falo que é não se relacionar mais. A partir do momento que a pessoa tiver inteligência emocional de saber que são ciclos, cara, a vida muda. Realmente. A pessoa chegou na minha vida, ela ficou um tempo, ela trouxe o que ela precisava, o que eu precisava, e eu pra vida dela. E tá tudo bem, acabou. Cada um vai pro seu lado. Pensa comigo, quando um foguete vai ser lançado, não sei se você já percebeu, aquela parte que sai aquele fogo, aquela fumaça, é o turbo dele. E ele sobe até certa altitude. Quando chega em certa altitude, o que acontece? Ele desacopla. Ele volta pra terra e o foguete vai pro espaço. Agora, se o foguete fala, não vou desacoplar dele não, eu quero ele comigo. Você acha que ele ia ter força pra subir? Pra chegar no objetivo dele? De forma alguma. E nós, repara pra você ver, todo mundo, você, quantas pessoas tá segurando ali que não te alavanca, que não vai. De vez você ir pro seu objetivo, você fala, tá bom, eu vou voltar para aquele ambiente mediano que eu vivo. Ó Deus, ó céus, né? Começa as lamentações. São escolhas, né, Gu? Tudo é escolha, cara. E até a formação da liderança são escolhas. Vai ter dias de luta, vai ter dias tristes, vai ter pancada, muita. Mas, cara, acredita. Trazendo pra vida espiritual, se olhar pra trás, você vai virar uma estátua de sal, né, velho? Você entendeu? Tem gente que tem que ficar pelo meio do caminho, tem coisas que você vai ter que deixar pelo meio do caminho. É escolha. A gente tem que aprender, né? Tem uma brincadeira, né, do Rei Leão, né, o filmezinho, Hakuna Matata. Tem hora que você tem que... Hakuna Matata, Hakuna Matata. Joga pro espaço e acredita no seu ideal, né? E nada, nem na liderança, nem na vida pessoal, eu falo que é uma virada de chave. Não existe isso no ser humano. Vamos virar chave. É uma virada de chave para as coisas começarem a acontecer. Não vai acontecer do dia para noite. Mas é nós estarmos preparados e dispostos para aquilo. É isso aí. É isso que vai acontecer. É resiliência. É saber que eu tô apanhando hoje, mas lá na frente eu vou colher. Qual música que eu pedi para vocês aqui nos bastidores hoje, né? Então tem tudo isso, tem todo um por trás. Não se trata de quanto você consegue bater, né? Mas de quanto você consegue apanhar e resistir e caminhar em frente. Exatamente, cara. É isso aí mesmo. Nós estamos já aproximando do final, mas tem uma curiosidade aqui que me veio para te fazer uma pergunta. Como tratar a liderança dentro da geração Z hoje? Isso é bom, hein? Hoje todo mundo fala, né? A geração Z é o problema. Primeiro, o que é a geração Z? Você sabe? Vamos lá, já mais um. Vamos lá, mais um para nós desvendar. Conta para nós a geração Z. O que é geração Z? E como que você trabalha a liderança com essa geração? Então, são as pessoas nascidas de 95 a 2005, mais ou menos, 2003. Ou seja, essas pessoas que nasceram nessa época, eles nasceram já na época da revolução da internet, certo? Ou seja, eles nasceram, parece que com chip a mais, né? Do que a gente, né? Então, eles estão adentrando no mercado hoje. Se eu não me engano, 30 ou 20% hoje da mão de obra do mercado atual é a geração Z. Tá? E como... E a liderança deles, que geração que é a liderança dessa turma que tá chegando? É os Millennials, é o X, são pessoas muito mais antigas, né? Então é o conflito de gerações. Uhum. É muito importante isso. E até entre os liderados há conflito de gerações, né? Pessoas, sei lá, de 50 anos trabalhando com carinha de 18. Imagina que problema vai ser isso, hein? Então, tem como voltar atrás? Não. E eu não digo que vai piorar. Vai evoluir. É evolução. Então, como os líderes têm que adaptar isso? Eu até trago algumas formas que os líderes têm que olhar. O que a geração Z busca? Ele busca propósito. Por que eu estou na empresa? Eu estou fazendo, por que eu estou fazendo? Qual o objetivo do que eu faço? Então, por isso eu provoco sempre os líderes a entender primeiro o propósito dele, como empresa, como líder, para passar isso para a geração Z. O feedback, eles gostam de saber se eles estão no caminho certo ou não. Eles perguntam sempre. Sim. O que você está achando de mim? Você está gostando? Meu trabalho tá bom? A flexibilidade é importantíssima. Por mais que meu trabalho é que nem aquele filme do Charlie Chaplin, apertar parafuso. Cara, eu tenho que pensar algo diferente de dar flexibilidade para ele. Sabe? De turnos, alguma coisa. E usar a tecnologia a seu favor. Não tem tecnologia. Pensa que vai ter que ter. Lá, lembra da SWOT que nós fizemos? Hoje, muitos empresários, eu forço eles a colocar uma ameaça para eles, que é a geração Z. Porque eles não estão preparados para receber esse povo. Esse pessoal que está chegando. É uma ameaça para eles. Se eles não souberem, eles não vão ter mão de obra. Então, o que eles precisam fazer de antemão para estar preparado para esse pessoal? A gente estava falando lá atrás, eu até falei em colocar o nosso cérebro dentro de uma caixinha. E muitas das vezes, o que acontece? Essa geração de 50 anos, no meu caso, né?
ela só reclama da geração Z. Sim, total. Ah, esse pessoal que não tem comprometimento, esse pessoal que não tem compromisso. Eu acho que grande parte do turnover é por conta desse... Há um embate, conflito. parece que até uma disputa. E esses dias eu estava até com o Gustavo em um treinamento e eu lancei uma pergunta e eu estou procurando essa resposta. O problema está em nós, gerações 40, 50, ou está neles? Muitas das vezes, eles estão em um mundo, em um meio tecnológico em que nós não estamos acompanhando eles, nós não conseguimos acompanhar. Eles estão anos-luz na nossa frente e a gente está querendo que seja daquele modelo nosso da manivela lá de trás, da máquina de escrever. Tem gente que até romantiza isso, né? É. E a gente Não quer critica a largar geração o Z amor, e né? acha que a gente que é a bola da vez ainda. As coisas estão mudando e evoluindo. E pode trazer mais um insight para você sobre a geração Z. A gente até falou um pouco sobre qualidade de vida, sobre equilíbrio de vida, saúde, filhos, enfim. Hoje a geração Z, se perguntar para eles, não querem ser líderes mais. Ou seja, vai acabar a liderança? Prefere ser... Por que eles não querem? Porque você vê hoje os líderes se matando. Trabalhando, sei lá, 12, 14 horas por dia, não tendo saúde, não tendo família. Ele olha e fica, cara, isso pra mim não. Eu quero qualidade de vida. Então, sabe como que nós somos o espelho para os próximos líderes? A cobrança é maior. Você tá falando agora, me ocorreu um fato aqui que eu ouvi de um médico, né? Ah, eu queria tanto que minha filha fizesse medicina, mas quando eu chegava na praia, que eu descarregava as malas, tocava um paciente, estava muito mal, eu tinha que voltar. A filha não quis ser médica. Ela foi ser advogada. Exatamente. Porque ela não queria aquele tipo Passar de vida. aquilo que passa. Aquele tipo de vida que o pai e a mãe... Os pai e a mãe eram médicos. Ela escolheu outra profissão. Isso acontece. Às vezes a empresa ela não consegue fazer uma sucessão porque o líder, os cinquentões, eles são tão bitolados a eu mesmo faço e não delegar, que ele tem uma vida onde ele acorda de manhã às 6 horas e sai da empresa às 10 horas da noite. E sai orgulhoso, né? Falar, não posso tirar férias. Aqui, se eu tirar Para férias, tudo. aqui para tudo. Grande coisa, né? Tá acumulando desgraça na vida. Porque não consegue liderar. Né? Então, essa geração Z, ela tem esse tipo de trauma. Eu vejo como até um certo trauma mesmo. Sim. Não, se líder foi isso, eu não quero ser Não líder. quero, pra mim. Como vai ser o futuro das empresas, né? Como vai ser o futuro da empresa? Hoje a tecnologia está aí, eu acho que é um tema para a gente falar até num podcast aqui sobre tecnologia, sobre a IA, né? Eu acho que no dia 6, olha eu aqui já do outro lado da bancada falando. A agenda do dia 6 de janeiro, nós vamos estar quase fechado com o Thiago Costa. Da hora. É um cara que hoje ele é gerente de TI da Heineken, a nível, acho que América do Sul, Thiaguinho é fera. daqui de Itamonte, Braba. e manda muito bem sobre IA. E tem passagem por um monte de lugar. É. Né, Hugo? A nova tendência hoje da liderança currículo do cara é blue. é olhar a máquina trabalhar e ficar olhando, observando a máquina trabalhar e a máquina faz. E quem não acompanhar isso, ó. Exatamente. Gustavo, você estuda bastante sobre liderança e você tem algum livro para indicar sobre liderança? Algo que assim, que o nosso internauta, que o nosso telespectador vai conseguir ter mais conteúdo, além de rico conteúdo que a gente trouxe aqui, né, Felipe? Não, tô te chamando de Felipe. Fred. Tem erro, não tô acostumado. O que você indica aí para o internauta? Olha, tem um livro muito legal, que é uma leitura bem fácil, que não é sobre liderança, mas é sobre pessoas. Que pessoas essas são lideranças? Que é Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Anota aí. Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, uma capa laranja. É um livro de fácil leitura, que ali ele vai te dar dicas, insights preciosos de como se relacionar no trabalho, Vou buscar ele. como se relacionar com pessoas, no relacionamento, sabe? É relação de pessoas a todo momento, porque nós somos seres de relacionamento, né? Nós não vivemos sozinhos. Se eu moro sozinho, se eu vivo sozinho, eu me relaciono em algum momento com pessoas. Então, como que eu me relaciono? E lá me ajudou muito a entender, a interpretar pessoas. A hora de eu falar, a hora de eu ficar quieto, enfim. Então, essa leitura vai ser o pontapé inicial para te aflorar a melhor liderança. Indico muito, muito, muito. Tem outros livros que a gente pode ir passando mais para frente. Ô, Gu, eu sei que a gente já tá encaminhando pro fim, mas dá uma passadinha pra gente sobre o treinamento que você foi esses dias atrás, agora. Conta pra gente como foi essa experiência. Eu sei que era um grande sonho seu passar por essa mentoria aí. Conta pra gente o que você viveu lá, o que transformou sua vida depois que você saiu dessa mentoria. Antes de você responder isso aqui, eu vou, Deus, tá me complicando, eu vou velho. colocar o seu na outra enroscada, mas aqui... A pessoa não quer ler o livro.
ela não tem tempo, hoje ela está com problema de liderança. Como é que ela faz para te chamar para resolver o problema lá na empresa dela? Então, hoje eu vou deixar meu contato e meu @, aí. Eu estou muito presente na rede social, trazendo isso, trazendo liderança, trazendo pessoas, trazendo boas práticas de vida, do dia a dia, que é o @Gustavo E. Pires. Então lá tem o link do meu WhatsApp também, que é o meu DDD é 12 99152 7099. E a gente faz toda uma entrevista, né? Eu não consigo levar para você de cara a solução. Eu preciso entender primeiro o que acontece, sabe? E nisso nasce toda uma construção de um treinamento, de mentorias, que eu faço mentorias também em empresas, para trazer toda a parte de evolução que o negócio precisa. Me chama que eu vou lá te ajudar, Obrigado pela hein? pergunta, vamos embora. Responde ele agora. Cara, esse treinamento foi um treinamento comportamental que surgiu na minha vida aí. Eu fiz ele em novembro, ele surgiu em julho na minha vida. Pessoas me indicando ele. Ó, Gustavo, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu comecei a olhar com carinho, sabe? Comecei a olhar. Teve um em setembro, eu não fiz, eu procrastinei. Aí eu falei, eu vou fazer de novembro. Cara, falar que eu tinha dinheiro pra fazer, não. Eu meti as caras. Eu parcelei em 10 vezes, falei, eu vou fazer. E tá tudo acontecendo. Eu tô arcando com tudo que eu prometi. Deus tá me dando força, o resultado tá acontecendo. Cara, esse treinamento... Ou seja, hoje eu sou um treinador comportamental, eu posso aplicar treinamentos de alto impacto, que nós vamos quebrar crenças, nós vamos destravar pessoas, nós vamos mudar comportamentos, até no modo sistêmico das pessoas, para que as pessoas se libertam de várias coisas, sabe? De muitas coisas que ela acha que ela é impossibilitada de fazer. Que se eu te destravar de um impacto ali grande, por exemplo, até que o Adilson estava falando nos bastidores, de pular de um andaime, de pular de uma mesa, de costas, confiando nas pessoas. Ou seja, eu sou um cara que não confia em pessoas, eu sou um líder que não confia em pessoas. A partir do momento que a gente põe ele numa bica de sinuca dessa, ele tem que se jogar, ele vai se jogar. Acreditar. Ele vai ter que acreditar na equipe dele. Cara, você não tem noção do tanto que destrava as pessoas nesse treinamento. Foi uma imersão de 7 dias, de segunda a domingo. E foi muito legal que o último dia foi meu aniversário. Então foi um presente que eu ganhei, no dia 24/11. E fiz vários networking lá, que a gente tá muito ativo, sabe? Saiu vários, foram 70 treinadores nesse encontro. Foram 70 pessoas que foram transformadas. E muito legal lá, que nós passamos por todas as dinâmicas como cliente, vamos dizer assim. Sem saber como faz. Vamos presenciar. Então, teve toda a parte de filtro, a parte de introdução, de metáforas, para nos levar para aquela dinâmica e acontecer. Acabou a dinâmica, sentava todo mundo. É assim que faz. Então você foi lá, você quebrou todos esses bloqueios, se preparou, né? Se condicionou. E também você está apto agora a replicar esse treinamento. Total. Ah, E até algumas palestras, até essa que o Cris falou pra gente, que eu fiz na Val Group. Olha pra você que legal, né? Eu saí da Val Group há 2 anos, hoje eu presto serviço pra eles. Eles dei 2 palestras, que nessa palestra eu já levei, sem eles perceberem, eu levei 3 dinâmicas de alto impacto. E isso é legal, né? Você tem um nome desse tamanho no seu portfólio de cliente, né? Você vê, você trabalha em grandes empresas, você trabalha na Valfilme, no mercado, não é isso? Isso, Você no presta ITA, na serviço no ITA, Guaranita. Guaranita. Isso é legal pra coisas vêm caramba, né, acontecendo. cara? Deus vai abençoando. Vai. Então eu trouxe, porque antigamente ninguém quer palestra mais falada. O pessoal dorme, cochila. E a palestra com alto impacto, as pessoas ficam esperançosas. Não dá pra desligar. Cara, o Gustavo solta grito do nada. Que isso? Porra! Tipo assim, vamos, as pessoas. É a linguagem de hoje, é que as pessoas se motivam, né? E uma coisa que trouxe muito forte pra mim nesse treinamento, pra mim que eu falo pra você que pode ter sido o grande destravar até do Gustavo. Eu até gostaria de compartilhar com vocês sobre pai e mãe. A importância do pai e da mãe. Isso traz muito no processo sistêmico. A gente entender qual que é o sistema da vida. Pai e mãe são sagrados, a própria Bíblia diz, né? Honrar pai e mãe. Então, eu tive uma criação, falando de forma geral, tá, gente? Eu tive uma formação do meu pai que não foi a qual eu concordo hoje. Eu tenho rancor dele. Eu tenho mágoa. Cara, foi o que ele teve para nos dar. Foi a educação que ele teve para trazer para nós. E olha como isso impacta muito. Isso eu trouxe para minha vida. Eu sempre trabalhei em grandes indústrias, quanto CLT, sempre ganhei bem, tá? E o dinheiro não vinha. Cara, eu ganho bem, mas cadê o dinheiro?
Aí quando eu começo a aprender o processo sistêmico da importância do pai e da mãe, Você volta lá atrás e ressignifica isso. total, a mãe é a bonança. É te trazer, tá aqui, ó, seu trabalho, seu dinheiro. Agora ele entrou na psicanálise. É a simbologia da mãe. E o pai é o administrar, é o reter. É ter aquilo, é transformar e multiplicar. Você entende? E eu, particularmente, trazendo pro Gustavo de novo, eu tinha um certo... Amo meu pai, amo de paixão. Eu tinha um certo metro de distância, sabe? Pela vida que ele deu, ele sempre foi ao arrimo de família, sempre quis trazer aquela... Nunca nos faltou nada. Então ele é aquele cara de entrega. E não tinha aquele carinho que hoje eu trago com os meus filhos, de brincar, de parar, vamos brincar de boneca, vamos brincar de boneca. Cara, quando eu saí daquele treinamento, a última dinâmica, que foi no sábado à noite, foi do renascimento. Processo sistêmico. Que levou a gente lá para os cosmos de novo. Depois veio trazendo a gente para os 9 meses e nasceu de novo. Cara, é uma ressignificação de vida absurda. E eu te falo para você, quando eu nasci, Adilson, quem que veio na minha frente? O pai? Meu pai. Cara, eu tentei procurar minha mãe, eu não achava minha mãe. Meu pai. Falei, cara, tudo que eu construí em todas as dinâmicas, vinha insights do meu pai. E nessa veio meu pai. Meu pai que me acolheu, só tinha meu pai, não tinha minha mãe. Eu peguei o microfone e falei por André, que era o orientador do curso. Eu falei, André, hoje fez todo sentido. Todo sentido pra mim. Todas as dinâmicas que eu fiz, que é o meu pai. E eu preciso falar pra ele, eu te amo. E eu vou falar pra ele. Aí quando eu cheguei em casa, no domingo, de viagem, cheguei à noite, era meu aniversário. E meu pai, ele é um cara muito emocional, muito emotivo, em nível de parabéns pros filhos. Ele se emociona. Eu cheguei em casa, ele veio dar parabéns pra mim. Já emocionado. Parabéns, não sei o quê. E eu falei, obrigado, mas eu que tenho que te agradecer pela vida. Só tô aqui hoje por causa do Senhor. Senão eu não estaria aqui. Obrigado pela vida e eu te amo. Quebrou o velho no meio. Eu já passei por isso. E hoje, cara, eu tenho uma ligação com ele assim, sabe? Eu não consigo falar com ele todo dia, mas a todo momento a gente tá conectado, a gente se fala sempre. Mudou tudo. E mudou aqui, cara. Então, o treinamento comportamental, ele é absurdo. Ele muda pessoas. Eficaz. Ele muda. Eu digo porque eu passei por tudo isso. Sabe? Hoje a minha vida tá acontecendo, Dilson. Isso que você tá falando, você deu um exemplo de pai. Mas são muitas âncoras que a gente tem na nossa vida que nos travam. E a gente passa a vida inteira... A gente não consegue identificar, né? Não consegue identificar. Sem uma terapia, sem um aprofundamento como esse e outros similares. Quando você identifica e você desbloqueia, você é como aquela história da águia que você falou. Você deixa de viver no galinheiro e começa a voar. Esse é o segredo do sucesso. Todos nós temos âncoras, temos travas, temos limitações, bloqueios que não deixam a gente sair de onde a gente está e acreditar no nosso sonho. E teve uma dinâmica lá que me chamou muita atenção, que era do... Eu tinha que escolher um homem ou uma mulher para representar meu pai e minha mãe. E eu tinha que falar para eles coisas que eu queria falar. E tipo assim, o final da dinâmica, eu falei pros meus pais, perdoei ele as coisas que ele... Tudo da infância, tudo que eu sentia aqui dentro, que tava comigo. Ele, no final colocou a mão, eles colocaram a mão aqui em mim, no meu ombro, e eu à frente deles. Ou seja, o pai e a mãe tá ali, respeitando eles, respeitando tudo que eles fizeram por mim. Aí eu tiro a mão deles, falo, eu respeito tudo, mas agora eu preciso seguir a minha vida. Cara, aquilo ali é rompedor, cara. Então, desbloqueia mesmo. Total. Então o treinamento comportamental, ele muda pessoas, sabe? E a gente vê hoje que o mundo tá doente, tá precisando disso. Então, sul de Minas Gerais, a nível Brasil, a nível mundo, se prepare que logo logo vem coisa nova aí. Legal. Daria pra gente ficar aqui até meia-noite, né? Mas infelizmente... Assunto não falta, né, Gilson? Assunto não falta. Infelizmente nós precisamos ir pra casa, né? Descansar, Dilson. Dar um abraço aí nos nossos patrocinadores mais uma vez. Gráfica São José, B3 Mídia, Guaranita e ASD Soluções de Energia. Muito obrigado ao patrocínio, muito obrigado ao do Gustavo, né? Gustavo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final agora para os nossos telespectadores. Eu tinha pensado uma mensagem que eu sempre trago, uma mensagem forte, mas eu mudei aqui agora. Falando no líder que você falou, que é o maior líder de todos que já existiu.
Amanhã que dia que é? 24. 24. Véspera de Natal. Natal. Natal não é comércio. Natal é o nascimento, né? Então eu quero te trazer a mensagem para que você realmente olhe para o dia 24 e para o dia 25, o real sentido dele, que é o nascimento de Jesus. Que ele renasce no seu coração, porque como o Adilson falou, ele foi o maior líder que existiu. Ele é o maior líder que existe. Então que você pegue essa essência com família, com filhos, com você. Aí sim depois você vai viver para o outro. Então pega a liderança de Jesus Cristo nesse dia 24 e dia 25. E eu tenho certeza que a liderança sua vai ser totalmente diferente. E acredite em você. Acredite, não deixe ninguém te pôr para baixo. Eu tenho certeza, isso é uma coisa que eu falo muito. Quando você começa a fazer alguma coisa diferente, vai ter sempre alguém falando, lá vem o mostradinho, lá vem o coach. Cara, como eu escuto isso? Como eu escuto? Tem pessoas que eu escuto que cara, é gostoso ouvir, porque o coach é um treinador. E o que é o treinador? Ele treina a dor. Ou seja, eu vou treinar a dor para ela não deixar de ser dor. Sabe, mas tem gente que faz no sentido pejorativo. Olha lá o coaching chegando. Cara, deixa ele. Esse é o limite dele, até onde ele pode chegar. Entendeu? Ele não tem capacidade de chegar onde a gente está chegando. Não sendo superior, não, sendo eu. Então, vai ter pessoas que vão te desanimar, vai ter pessoas que vão zombar de você. Não desanima. Se tá batendo aí dentro de você, siga seu caminho. Pobre é quem acha que não tem nada para aprender com o outro, né, Hugo? Exatamente. Essa é a verdade. Exatamente. É isso. Esses dias eu ouvi uma música, né? Aproveitando aqui o gancho do que você falou, essa linda mensagem que você deixou sobre Jesus Cristo. Eu quero deixar uma pergunta aqui, né? Para você hoje, que está muito preocupado aí com presente. Lógico, o presente faz muito bem, família reunida, isso tudo faz parte do social e é bom. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui. Onde está a fila para ver Jesus nesse Natal? Porque as filas dos shoppings estão lotadas, brinquedos, muita coisa é feita no Natal, mas o Natal precisa ser todo dia. E a mesma fila que enfrenta para ver o Papai Noel, né, multidões vão atrás de Papai Noel, que sai pelas ruas, precisam fazer fila para encontrar Jesus. Onde está Jesus hoje? Talvez ele esteja gritando, sufocado dentro do seu coração. E é a hora, nesse momento desse Natal, de você perguntar para ele, você conversar com ele, e pelo menos você agradecer a ele por ter vindo a esse mundo, dado a vida para nos salvar. E ele precisa ser o nosso modelo de liderança, como o Gustavo já disse. Não existe outro. Quer ter sucesso? Olhe para Jesus. E nesse Natal... E deixou um manual pra gente, né? A Bíblia? Não deixem de ler o livro. Todo o processo pronto. Sigam. Exatamente. Queria agradecer você, Gustavo, você, Fred, né? Todo o pessoal do Ita na Rede aí, que está levando essa proposta, esse projeto no ar aí. E dizer que conte com a gente, né? E você aí que está assistindo, replique para mais pessoas. Copie e cola aí. Chame pessoas aí para seguir o canal, para interagir com a gente, que um projeto como esse, onde valoriza pessoas, vidas, precisa crescer. Nós precisamos defender o bem comum, nós precisamos defender os valores. E aqui está um programa, uma proposta, né, para valorizar pessoas e valorizar a nossa sociedade, que precisa de incutir dentro de si os valores que são perenes, não pode mudar. Isso aí. E o que vai vir no programa seguinte? Dia 30? Posso falar? Então, eu ia perguntar para você o seguinte. Dia 30 vai ser ao vivo? Então, não sei. Tô até Então conversando fala com a pra Dilson turma aqui. aí, Eu não cara. sei se ele vai estar disponível pro dia 30. Mas pode ser que seja gravado também. Mas é um assunto muito importante, né, Dilson? Que a gente tava falando aqui. Que a gente vai falar sobre planejamento estratégico. O Dilson, 24 anos de empresa, ou seja, existe um planejamento estratégico para chegar onde chegou. Ponto. E existe um planejamento estratégico para romper mais ainda as ameaças que ele sofre, que ele sabe quais são. Então, como que nós vamos... Eu vou trazer algumas ferramentas, ele vai trazer mais a parte prática que ele vivencia, de como você, empresário, empreendedor, pode fazer na sua empresa um planejamento para 2025, 2026, 2027. Essa é a hora, né? Porque o planejamento... Já passou da hora, até se for falar a verdade, viu? É. Porque o planejamento estratégico, na realidade, você tem que chegar pelo menos 3 anos pela frente. 3 anos. As empresas geralmente fazem 5 e olham 3. E vai assim sucessivamente.
E, cara, é lá em outubro, é lá em setembro que o negócio já tem que estar. Então tá na Começando hora, a não nascer. tá atrasado já. Mas pra você que nunca fez, a hora é agora. Né? Eu já falei isso no primeiro programa, eu quero falar de novo aqui. Nós não podemos fazer do dia 31 de dezembro o dia da mentira, onde eu Exatamente. prometo que vou mudar tudo e não faço nada durante o ano. Eu preciso de fazer um planejamento e realmente cumprir. Verdade. Nós vamos falar sobre isso. Gustavo Pires e Dia 30, Edilson nós vamos Chaves. ter É, Adilson e Edilson Gustavo na Só um bancada. bate-bola aí. aguardamos você lá. Agradecemos mais uma vez os patrocinadores e desejamos você uma boa noite e que Deus abençoe você. Fique com a gente. Boa noite, Gustavo. Valeu, gente. Valeu, Obrigado, valeu, viu? Foi um valeu. prazer. Feliz Natal, Feliz gente. Natal, boa noite. Valeu, gente. Tamo Valeu, junto. valeu.